Beleza, galera? Bem-vindos a mais um ConnectCast. E hoje eu tô aqui com Ian Behring, filho do grande Silvio Behring, que já esteve aqui no nosso programa, e agora tô aqui com a presença desse parceiro que veio falar pra gente um pouco da história do jiu-jitsu na vida dele e da família dele, né, meu irmão? É um prazer estar aqui, irmão. De verdade, eu me interessei muito em vir pra cá, poder participar disso, porque quando eu vi você entrevistando meu pai, eu fiquei impressionado. Falei, cara, esse cara é bom, meu irmão. Esse cara Obrigado, é muito bom, velho. Na verdade, o seu pai que conduziu bem demais ali. Ele teve uma linha narrativa muito boa do início ao fim, que dá vontade de ficar ouvindo, né, cara? Passou por todos os pontos, assim, do legado dele, até chegar no projeto que ele está fazendo hoje. Foi, assim, maravilha. E vamos falar mais hoje sobre... Com certeza. Meu pai realmente é fora de sério, né? Sim, fantástico. Sim. Realmente, para mim, foi o meu mestre, né? Sim. É o meu mestre. Então, para mim, é o melhor que tem. Mas... realmente foi uma dupla de ataque goleadora, velho. Valeu. Parabéns. Quem está com a gente hoje também, pessoal, é a Insider, que é a nossa patrocinadora do episódio de hoje. E para quem não conhece, a Insider é uma tech shirt, é uma blusa com tecnologia de ponta, que é antibactéria, então não tem cheiro, não desbota, é termorreguladora, apesar de ser uma blusa preta, você não vai sentir esquentar. Cara, uma blusa que é só pegar da gaveta e vestir. Não desbota nunca. E você pode usar à vontade. Acho que você vai usar para sempre. Eu uso a minha para treinar, sair, ficar em casa. Eu tenho várias pretas. E se você quiser conhecer um pouco mais a respeito, você vai no link da descrição desse vídeo, usa o nosso cupom CONNECT12 e caso resolva comprar, você já tem 12% de desconto. Ou seja... todo conectado que acompanha o Connect pode apontar o celular para o QR Code que está na tela agora ou ir no link da descrição do vídeo para poder escolher a sua blusa da Insider já com 12% de desconto. Vale muito a pena. Falar nisso, Ian, toma aqui, ó. Que isso, irmão. Porra, obrigado, cara. Posso abrir aqui? Pode abrir, irmão. Caraca. Uma blusa e uma roupa de baixo para você eu ganhei usar. Mesmo? Ganhou? É só Não. Ganhou por 2 peças, velho. Pode usar. Pode pegar a blusa aí, que deve estar toda amassada aí dentro e abrir, que não precisa passar. Amassa, não amassa, é por isso mesmo. Você vai poder pegar e... aí é a cuequinha. Ih, rapaz, vou fazer sucesso com a esposa hoje, velho. Show de bola. É a blusa aí. Caraca. Animal, irmão. Pô, e é bom o tecido mesmo. Pô, tecido é absurdo. Poxa, tecido é absurdo. Irmão. Caraca, vou usar pra treinar também. É, exatamente, cara. Pô, irado, hein? Então, para quem é minimalista... Se eu quiser comprar mais um? Você vai lá no link da descrição. Pô, é bom mesmo. Acessa. Quem for por ali já está automaticamente fazendo uso do cupom CONNECT12 e já compra com 12% de desconto. Para quem é minimalista, não quer ter trabalho de passar e escolher nada, só tirar da gaveta e vestir. Pra quem é casado, isso aqui é ótimo. É ótimo, não dá trabalho pra ninguém, meu irmão. Pô, posso botar aqui dentro de novo? Pode. Show. Deixa aqui do ladinho. Obrigado, irmão. Que isso. Obrigado você pela presença. Obrigado, Insider, também. Ian, me fala um pouco, cara, é besteira minha perguntar quando você começou no jiu-jitsu, porque deve ter sido assim que nasceu, né, meu amigo? Seu avô, grande mestre, Flávio Behring, seu pai, Silvio Behring, seu tio era o Marcelo Behring, todo mundo é sinônimo de jiu-jitsu. Acho que com você não foi diferente. Mas quando foi que você começou a gostar de fato? Cara, realmente, minha mãe também é faixa preta, Sua mãe? Putz, você não sabia. Minha mãe é faixa preta, inclusive todo sábado eu dou aula pra ela às 11 horas da manhã lá no estúdio. Que legal, cara. E, cara, é fantástico poder treinar com a mãe, poder treinar com o pai, poder treinar com o avô. Realmente, meus tios, irmãos da minha mãe também são faixas pretas. Ou seja, é uma família, né? Minha esposa é faixa marrom, tenho 2 enteados que são faixa amarela, que treinam comigo, e meu filho pequenininho, que mora com a mãe, tá de faixa cinza. Que legal, cara. Legal, cara. A família, filosofia de vida, né, cara? Isso. Jiu-jitsu é filosofia de vida. Mas quando eu comecei a gostar do jiu-jitsu foi quando eu... Por que quando eu comecei a gostar de jiu-jitsu? Quando eu era pequeno, cara, eu ia pro tatame com meu pai e sempre era uma situação meio tensa, na real. Por quê?
porque meu pai ele dava aula para caras que foram campeões mundiais. Por exemplo, Márcio Corleta, Mário Reis, Fabrício Verdun. E eu tava lá pequenininho com toda essa galera. E não eram só eles, obviamente. Tinha uma galera treinando. Então aquele ambiente, ele por si só, um ambiente de luta é tenso. É intenso. A energia ali era uma coisa fantástica. E, pô, eu era criança, né, irmão? Então, assim, pra mim, aquele ambiente era, sei lá, era desconfortável. Tirava da zona de conforto e eu não sabia lidar com aquilo, pô, era pequeno. E ninguém vinha me ensinar, olha, vem cá, aqui, ó, criancinha, vem cá, filho do Silvio, vem cá. Não, pelo contrário, todo mundo apanhava do meu pai, me usava como como forra, né? Vem cá, moleque, deixa eu brincar contigo. Então, assim, era mais ou menos nesse... Então, assim, eu não era uma coisa que me atraía tanto. Mas um belo dia, eu tava na rua, tinha 15 anos, era de noite, e por eventualidade ali aconteceu uma discussão onde eu acabei me envolvendo e teve um pequeno embate ali. Não deu nem uma briga. Não dá nem para falar que foi uma briga porque não teve não foi uma briga. Hoje em dia, né, não foi uma briga, foi um conflito, um confronto ali. Onde eu não consegui usar nenhuma técnica das que eu tinha aprendido com meu pai, mas não me machuquei, usei a malandragem ali, saí fora, dei sorte também, que um amigo me tirou e tudo mais, então assim, acabou. Mas nesse momento eu percebi que eu estava desperdiçando uma oportunidade muito grande que eu tinha na vida, que era ter nascido filho de um faixa preta na época, meu pai um grande professor, um dos caras mais renomados que existiam no mundo, a família inteira do jiu-jitsu e eu ali jogando isso no lixo. Então eu comecei a entender, ou seja, quando você perde algo é quando você realmente dá valor àquilo, né? O ser humano tem esse problema, né? Ele precisa perder para realmente dar valor. Então quando eu percebi que eu estava perdendo, eu passei, virou uma chave na minha cabeça, eu falei, cara, eu vou começar a treinar. Logo liguei pro meu pai, ele estava no Rio na época, fui lá, comecei a treinar de verdade, por vontade própria e livre, espontânea pressão, vamos dizer, não, brincadeira, foi por vontade própria. E nesse momento em diante, eu nunca mais parei, nunca mais eu fiquei sem estar dentro de uma academia por mais de 3 dias. Nunca mais na minha vida. 3 dias porque às vezes, né? Sábado, domingo e um feriadinho. Um feriadinho. Mesmo assim a gente ia treinar, mas às vezes viaja, não tem onde treinar e tudo bem. Desse momento em diante eu fui me graduando. Azul, roxa, marrom e preta. Demorei 9 anos para me formar faixa preta. E já estou há 9 anos de faixa preta. Então, estamos aí há 18 anos nessa jornada, desde que eu comecei mesmo. E há 16 anos, ou seja, desde que eu estou na faixa azul, meu pai sempre me disponibilizava para receber novos alunos ou para reciclar alunos que já eram graduados e estavam parados. Então, desde a faixa azul, eu comecei a ensinar. Né? Entendi. Mesmo que não fosse ainda um cara com habilidades, né, e conhecimento como eu tenho hoje, por exemplo, para ensinar, naquela época eu já fazia esse papel. Né? Eu pegava ali o que meu pai me ensinava, eu pegava o que ele mandava e fazia lá, executava. Isso acabou me ajudando muito a chegar onde eu cheguei hoje. Eu sou um professor de jiu-jitsu, tenho o meu estúdio, que é um estúdio, inclusive, diferente da maioria que tem hoje. O que ele tem de diferente? Ele é pequeno. Eu atendo no máximo 8 pessoas por aula. Então, são grupos semi-particulares, que eu chamo, e aulas individuais também, com uma metodologia própria, desenvolvida por mim, estudada, com base científica, que a gente pode, inclusive, depois trocar uma ideia sobre isso, sobre os cientistas que eu utilizo para realmente formular ali a linha de raciocínio, a linha pedagógica. E, cara, um jiu-jitsu que não é para competidor, que é diferente. Hoje em dia, toda academia que tu procura, toda academia que tu vai, a maioria, 99% das academias hoje em dia, se não tem competidor, não é academia de jiu-jitsu. Por isso que a minha não é uma academia de jiu-jitsu, é uma escola. Então, a sua metodologia hoje é voltada para o jiu-jitsu filosófico, digamos assim, para o jiu-jitsu... Qual é o jiu-jitsu? Não vou ficar aqui tentando adivinhar. Tradicional.
Tradicional voltado para defesa pessoal, para autoconfiança. Qualidade de vida. Qualidade de vida. Porque, se você quais são os pilares, se eu te perguntar assim, quais são os pilares do jiu-jitsu que você ensina hoje? Defesa pessoal, golpes traumáticos, judô, quedas, né? E luta no solo. Entendi. Esses são os pilares de luta. Os pilares de vida são valores, socialização, qualidade de vida através de um exercício físico que nem sempre é a luta. Tem várias vezes que a galera vai para treinar e não luta, pratica, faz atividade física mesmo ali, como se fosse um funcional, só que de jiu-jitsu. Ou seja, todas as atividades que são colocadas ali são atividades que te levam a ter melhorias de mobilidade, de quadril, joelho, pé. Porque a primeira coisa que eu entendi é com quem eu vou trabalhar. Qual o meu público? Qual o público que eu vou atender, que eu quero atender? Quem eu quero trabalhar? E eu decidi trabalhar com gente mais velha do que eu. Então, a maioria, a bastante maioria, é mais velha que eu. Tem 40 para cima, eu tô com 34. Ou seja, atender um público mais velho, ele tem certas peculiaridades. Porque, normalmente, o cara que já passou dos 40, o que ele tem? Ele tem família, ele tem trabalho, ele tem que trabalhar no dia seguinte. Ele tem dores, velho, dores no ombro, dores no quadril, na lombar, na cervical. Provavelmente ele já tem hérnias, ou se não tem, tá propenso a ter. Ele talvez esteja sedentário, ou, né, faça alguma atividade física, mas algo que não dá prazer para ele. Então ele está em busca de algo que dê prazer para ele e ele quer que aquilo ali traga qualidade de vida. E é isso que eu ofereço. Eu ofereço através da ferramenta que eu utilizo para trazer qualidade de vida para os meus alunos, através da ferramenta jiu-jitsu, trazer qualidade de vida para os meus alunos hoje em dia. Entendi. Você falou uma palavra aí que chama bem a atenção, ferramenta. Jiu-jitsu, na sua opinião, é uma ferramenta, né? Porque às vezes parece que vira uma entidade. Né? Quando a pessoa fala, não, porque o jiu-jitsu faz isso por você. Mais ou menos. Como a gente estava conversando aqui em off, o jiu-jitsu não faz nada em absoluto. Jiu-jitsu é uma luta. Como boxe é uma luta, como taekwondo é outra luta, como wrestling é outra luta. Acho que depende muito de quem está ensinando, quem é o professor, quem é a pessoa, quais são os valores dela. Isso sim vai fazer a diferença, porque quando às vezes eu vejo algumas pessoas falando, o jiu-jitsu faz isso. Não, irmão, quem faz isso é você. Está tirando a responsabilidade do que ele posta, do que ele vive de verdade. Você fala, porra, meu amigo, você não vai me convencer que o jiu-jitsu que você ensina vai me trazer tudo isso, porque você não é assim e o jiu-jitsu não faz milagre. É mais ou menos isso? Exatamente. Imagina, todo mundo é formado no colégio. Você se torna uma pessoa melhor porque você aprende matemática? Não mesmo. Quem te ensina matemática, esse cara, o professor de matemática, ele te ensina dentro daquela ferramenta que ele usa, que é a matemática, para te botar valores ali na cabeça. E valores de vida, morais, éticos. Então é a mesma coisa. O jiu-jitsu é uma ferramenta. Quem realmente molda o ser humano é um outro ser humano. Né? Ou um dogma, né, vamos dizer assim, religioso. Também mas mesmo assim, quem passa o dogma religioso não é dependendo de quem estiver lá pregando e o que você vê ele fazendo. Entendeu? É o ser humano, cara. Então, o jiu-jitsu, realmente, eu escuto muito, velho. E sou contrário a essa opinião. Contrário mesmo, assim. Não é o jiu-jitsu que muda uma vida. O jiu-jitsu é a ferramenta aplicada por um determinado homem ou mulher para mudar a vida de um ou mais seres humanos. Então, acho que essa é a linha de raciocínio que, na minha opinião, é a que vale. Uma outra coisa importante, o jiu-jitsu, o que é o jiu-jitsu? É uma ferramenta, assim, ele é um método que se utiliza para ensinar alguém a lutar. O quê? É isso. O quê? No chão? Rola? Não, o rola, necessariamente dito, é o jiu-jitsu esportivo, digamos assim. Nem só o rola. Porque se você botar o cara só para rolar, você não tá fazendo jiu-jitsu esportivo. Porque o jiu-jitsu esportivo, ele tem regras. Então, se você bota o cara para rolar, ele tá se divertindo, ele tá ali brincando de aplicar técnicas dentro de uma concatenação de técnica, ou seja, uma coisa ligada na outra para atingir um determinado objetivo. Qual é esse objetivo? Se eu não determino que o objetivo é pontuar, fazer um ponto, se eu não determino que o objetivo é finalizar, eu tô só fazendo dois caras suarem através de uma atividade física. Que também é válido. Muito. Sim. Mas isso não é jiu-jitsu. Perfeito.
O jiu-jitsu é um método de ensino de luta, seja agarrada, seja através de golpe traumático, seja através de derrubar, seja através de luta no chão. Cara, o jiu-jitsu é completo, velho. E também tem a parte filosófica, e também tem a parte histórica, e também tem a parte, obviamente, que está dentro da filosófica, que é de colocar valores dentro da cabeça dos outros. Valores como? Valores como respeito. Respeito à hierarquia. Educação. Empatia. Respeito à hierarquia. Empatia. Respeito à hierarquia. Disciplina. Pô, você vê. Educação. Educação se tem em casa. Nem todo mundo. Não é uma coisa assim, que todo mundo tem uma educação igual. A educação dentro da casa de cada um é diferente. Sim. E por mais que você pegue mesmos níveis sociais, vamos dizer assim, muda muito, cara. Eu recebo alunos, crianças, né, infantis, que cada um tem uma criação dentro de casa. Sim. Tem pais e mães que mimam o tempo inteiro, tem pais e mães que são rígidos demais. Então, assim, tem que ter um equilíbrio. Só como é que você encontra esse equilíbrio? Normalmente as pessoas não se especializam, né, nisso, elas não buscam isso. Então, a ferramenta do jiu-jitsu, para aplicar dentro de uma linha de raciocínio pedagógica, para que o aluno entenda que ele precisa respeitar o outro, às vezes a violência, obviamente não a violência de machucar, mas a pegar e derrubar, enfiar um joelho na barriga, esse tipo de violência que a gente utiliza no jiu-jitsu, ele é uma ótima ferramenta. Para adolescente, então, adolescente que peita o pai, e aí, qual é a tua? Não, quem manda sou eu, vou sair, vou voltar a hora que eu quiser. Porra, calma aí, velho, tu vai falar assim com teu pai? Vem cá, o tio vai te ensinar como é que você respeita um pai. E o que você faz? A gente conversa com o corpo. Ah, entendi, dá um amasso nele. Dá um amasso nele. E aí ele entende, caraca, esse pai eu não desafio. Por quê? Porque tu botou um limite. Através de uma imposição física que não machucou, mas educou, ensinou. Ou seja, tapa, soco, às vezes gera mais violência. Gritar. Cara, gritar só gera mais escândalo. Mais grito. Mas o jiu-jitsu interrompe. Porque o jiu-jitsu você aprende a dominar outro ser humano. Cara, imagina, uns 100 quilos. Sim. Por baixo. Sim. É uma posição que você fica... subjugado, 100%. Joelho na barriga, acho que mais ainda. E dói ainda, no joelho na barriga ainda tem a dor. Sim. Então, cara, você se sente ali naquela hora, você fala, cara, eu não posso continuar, eu tenho que desistir. Nisso aí você já aprendeu o momento de parar, de pedir para parar. Ou seja, o jiu-jitsu ele ensina muita coisa por ser um esporte, uma arte marcial. Mas dependendo de quem está ensinando ali, isso pode motivar o cara a ser um cara mais educado, mais simpático, mais amigável, mais sociável. Eu era muito tímido na adolescência, muito. Introvertido. Quando eu comecei a fazer jiu-jitsu com meu pai, por livre e espontânea vontade, eu comecei a entender e lidar com outras pessoas. E cada uma daquelas pessoas foi agregando na minha vida para eu me tornar quem eu sou hoje. Óbvio que não foi só dentro do tatame. Na minha vida externa, tatame também tem muita gente que até hoje me ensina muita coisa. E é claro, a gente tem que estar aqui para aprender, na real, né? Sim. Se tu parar de aprender, tu pode morrer, né? É. Então, dentro dessa linha de raciocínio, hoje em dia eu dou aula para 1, para 100, para 1000. Às vezes a gente está numa live ali, vê 100, 150 pessoas dentro de uma live. Às vezes eu vejo meus vídeos lá no Facebook com 300 mil visualizações. Eu olho e falo, caraca, maluco, não é possível. Então, assim, a forma que a gente conseguiu, através do digital, expandir, faz com que, se você não tiver melhor na tua comunicação como professor, você acaba entrando em declive, né? Sim, completamente. Você falou dos cientistas que você utilizou para fazer sua metodologia. Onde você pesquisou? Quais foram suas fontes de pesquisa? Cara, qual é a base? Minha esposa, ela está fazendo doutorado em ciências contábeis. Certo. Ela é professora de ciências atuariais, né, na Universidade do Rio Grande do Sul, na URGS, e ela veio para o Rio fazer doutorado. E numa das matérias era metodologia aplicada, alguma coisa assim. E quando ela começou a fazer ela já sabia, mas quando ela começou a fazer essa matéria, ela pegou essa oportunidade e chegou para mim e falou, Ian, você não tem metodologia de ensino.
E quando ela me falou isso, aquilo foi impressionante para mim. Porque eu falei, como que eu não tenho metodologia de ensino e tenho resultado com os meus alunos? E faço todo mundo aprender jiu-jitsu. Então, qualquer um que passe pela minha mão aprende jiu-jitsu. Não é possível. Tipo, como é que eu não tenho metodologia? O que é metodologia, então? Aí ela começou a me perguntar, o cara sabe onde ele está e onde ele vai chegar? O cara sabe que nesse estágio, o que ele precisa aprender? O cara sabe que para o desenvolvimento dele vai levar ele num caminho e ele tem, para que ele saiba que ele está pronto para a próxima faixa, por exemplo, que é o que a gente usa para graduar, ele sabe o que ele tem que saber? Não. Ele só sabe lutar. Ele aprende jiu-jitsu. Ele não entende jiu-jitsu. Ele vai entender depois. Porque depois que tu aprendeu, entender é só um detalhe. E aí eu falei, caramba, é verdade, velho. Não tem metodologia nenhuma. Preciso começar a aprender essa parada. Aí comecei a estudar, revolucionando a docência universitária, revolucionando a sala de aula. E eu comecei a estudar esses livros que ela estava lendo para a matéria dela de doutorado. E comecei a entender. E aí a gente foi começando a conversar e foi começando a montar uma metodologia. A gente começou a pesquisar ferramentas que esses cientistas tinham desenvolvido e que eles utilizavam para a educação. E um desses caras é o Bloom, né? E ele criou a taxonomia de Bloom. A taxonomia de Bloom é como se fosse um triângulo onde você tem níveis, né? E o primeiro nível é lembrar. Então, quando a gente está praticando uma atividade física ou praticando qualquer coisa que seja, a primeira coisa que você tem que fazer é lembrar o que você está fazendo, para você não precisar mais pensar no que você tem que fazer. Então, por exemplo, bota a mão direita na ponta do nariz. Aí tu, como é que é? Mão direita mão direita na ponta. Pô, tu ainda tem que lembrar. Daqui a pouco tu já tá botando a mão direita na ponta do nariz sem precisar lembrar. A partir desse momento, você já pode começar a ensinar o cara o porquê que ele tá botando a mão na ponta do nariz. Ó, você tá botando a mão na ponta do nariz porque aqui dá pra coçar, velho. Pô, caramba, cara, agora eu entendi que pra coçar o nariz eu preciso trazer a mão na ponta. Então você já vai começando a fazer com que ele entenda o que ele lembrou, o que ele decorou, vamos dizer assim, né? Então lembrar, compreender, depois ele vai pra aplicação. Ele aplica. E aí, por exemplo, vamos botar isso numa situação de jiu-jitsu. Isso é para dar aula para adulto ou para qualquer um? Qualquer um. Isso é para educar filho. Entendi. Educar filho, apaga a luz do banheiro. Lá em casa até hoje apagar a luz do banheiro. É um desafio. Caraca, velho. Volta e apaga. Agora acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, até lembrar. Então, assim, a gente utiliza para tudo. Para tudo mesmo. Pô, cara, é aplicável na vida. E aí a gente volta lá na filosofia do jiu-jitsu, que é uma filosofia para a vida. Ou seja, tudo que a gente ensina ali, cara, o cara aplicar no dia a dia dele. Então ele lembra, aí começa a aplicar. Aplicar o quê? Começar a botar... Bom, lembrei como é que faz um estrangulamento na guarda fechada. Primeiro eu lembrei o que é guarda fechada, que é difícil pro cara decorar, ele não fala aquela língua, então ele tem que começar a falar aquela língua. Aí você tem que começar a ensinar ele como é que é a língua, quais são os... né, o que é cada coisa, e aí tu vai. Nessa linha de raciocínio, tu vai fazendo o cara lembrar cada coisa que ele tá fazendo ali. Aí ele lembrou como é que faz o estrangulamento. Agora entende, ó. O estrangulamento, ele serve para isso. Só que quando você fizer isso, provavelmente o cara vai botar a mão aqui, vai te empurrar ou vai estourar a tua pegada. Então, para você aplicar, vai ficar mais difícil. Então, aí tu faz assim, faz assado. Aí o cara, entendi. Tá, agora vai lá e tenta aplicar. Vai acontecer? Dificilmente. Raras são as pessoas que conseguem aplicar de primeiro um treino. Sim. Com outra pessoa defendendo. E aí tu vai mostrando para ele onde é que ele vai, ele vai começando a ter uma capacidade de fazer uma autoanálise. Eu tô errando aqui, eu tô acertando ali, eu preciso melhorar isso, eu preciso melhorar aquilo. Primeiro tu faz pro cara, o cara não sabe fazer, tu vai lá e faz, ensina como é que faz. Depois de analisar, ele avalia e depois ele cria. Então ele analisou, preciso melhorar isso. Então agora eu vou avaliar. Mas por que eu tô fazendo isso? Será que vai funcionar contigo? Você é mais forte que eu, acho que não. Então, o que eu posso usar? Então, eu começo já a ter uma avaliação do que eu posso usar contigo que vai funcionar melhor. E aí eu começo a criar o que a gente chama de jogo de jiu-jitsu. Ou seja, e depois eu crio. Eu crio o meu jogo. Hoje em dia eu estou treinando contigo, não deu certo uma, duas técnicas, uma linha de raciocínio de técnicas que eu utilizo, eu vou tentar fazer uma outra linha de raciocínio que funcione com caras mais fortes, mais velozes, mais ágeis, sabe? Mais flexíveis do que eu. Com mais condicionamento físico, mais gás, mais novos, mais velhos. Então, assim, cara, não descobri a roda, não reinventei a roda. Eu só entendi como é que eu faço para organizar ela. Através desses caras, o Bloom, o Gardner também, o Glasser. Cada um deles fala uma parte que se complementa.
O Gardner, ele ensina as múltiplas inteligências. Cara, que é muito interessante, você consegue avaliar a competência e a habilidade, ou seja, a inteligência que ele define, né, de cada ser humano. Cada um tem 2 ou mais ou menos, né, mas 2 é o normal. Então, por exemplo, lógico-matemática. Eu sei que é um cara que tem uma inteligência lógico-matemática bem desenvolvida. Por quê? Porque tu trabalha com números. Sim. Então, só que tu também tem uma inteligência linguística e uma inteligência interpessoal muito boa, porque tu tem empatia. Tu consegue saber o que eu tô sentindo, o que eu tô pensando aqui num podcast. Dá pra perceber que você tem essa habilidade, essa inteligência. Ou seja, cara, quando tu começa a entender isso, tu começa a ter mais facilidade pra lidar com os seres humanos, velho. E aí você acha que isso também serve pra aplicar numa aula de jiu-jitsu? Não, eu só uso isso. Só usa isso. Para aplicar na aula de jiu-jitsu, eu uso isso. Esses são os métodos que eu me embaso. Eu ensino o quê? Jiu-jitsu. A mentalidade está mudando. Eu lembro que o Murilo esteve aqui há pouquíssimos dias e a gente falou algo parecido com isso, porque ele falou, cara, eu venho de uma academia que a seleção natural era diária. Então, tinha muita gente que chegava lá e se espantava com a casca-grossice. Era ruim, porque nem todo mundo aderia, mas era bom, porque todo mundo que conseguiu resistir e formar o que foi o Clube Carson Gracie era um bando de casca grossa que aterrorizava todos os campeonatos onde chegavam, porque a galera chegava pronta. Sim. Então, para o jiu-jitsu competidor, talvez aquela pegada mais medieval, digamos assim, ela funcione. Ponto. Só que para o jiu-jitsu inclusivo, onde você quer o cara que trabalha de 9 às 19 e que tem lesão e que não teve um lastro de treinamento ao longo da vida, uma pessoa comum, como eu, como o Felipe, como qualquer pessoa que quer chegar e quer treinar como você. Não é um atleta competidor. Não sou. Às vezes isso é muito necessário. Muito, 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 muito necessário. Até porque tem gente que fala, eu queria praticar uma arte marcial para adquirir mais confiança, mas chega lá, o cara não tem confiança e fala, caralho, meu irmão, se eu entrar aí eu vou morrer. E fica com medo. E entra, e é escorraçado, e sai todo machucado. Como eu já recebi vários, não foram vários alunos no meu estúdio hoje, que tiveram passagem por outras academias ali na minha área, e falam, cara, eu cheguei lá, dei um treino, os caras chegaram chegou a falar assim, cara, o cara chegou a apostar com outro que eu não ia ficar. Caralho. Eu olhei e falei, meu irmão, não acredito, velho. Sério? Não, e o cara é faixa preta. Aí um outro aluno olhou e falou, esse cara não deve ser o dono da academia. Isso que eu tava pensando aqui. Eu falei, mas não deve ser o dono, deve ser um aluno que não tá tendo empatia pelo aluno mais novo. E talvez tenha sido assim que ele foi recebido. Ou seja, uma coisa cíclica, entende? Entendo. Por isso que a gente tem que quebrar um ciclo. Muitos ciclos na nossa vida a gente tem que quebrar, velho. Verdade. Só que precisa repetir. Passar por dentro desse ciclo, é uma missão, cara, muito complexa, que tu precisa buscar conhecimento, tu precisa ter energia, tu precisa querer vencer. Um aluno meu, essa semana, virou pra mim e falou uma frase que ele aprendeu com outro amigo, que foi o seguinte: a vida é muito curta pra gente cometer todos os erros. É bom aprender com o erro do outro. Aí quando eu ouço isso, eu falo, caraca, tô no caminho certo pra alcançar o público que eu quero. Que é um público que vai ter longevidade no tatame. Pensando na parte financeira da minha empresa, é um público que vai me dar dinheiro a longo prazo para minha empresa, porque é um público que não vai parar. Não é um adolescente que vai para a faculdade, não é uma criança que se mudou, desistiu, está cansadinho, não quer mais. Não, e o pai passou a mão na cabeça, porque tem esse problema hoje. Às vezes tu pega firme com o filho e fala, não quero mais. Aí o pai, tá bom, filhinho, vem cá, papai te ama, vamos... não pode, velho. Por que não pode? Porque não pode, tu tá ensinando a criança a ser o quê? Não sei, eu tô te provocando. Fraca. Tu tá ensinando a criança a ser fraca e desistente. Tu é fraco e desistente? Se tu for fraco e desistente hoje, adulto, tu consegue conquistar alguma coisa na vida? Não. Uma criança é um futuro adulto. Então, mas de repente ele desistiu desse esporte e vai se identificar com outro. Aí que tá. O outro. Entendeu o ponto? Sim, entendi o ponto. Eu concordo contigo. Mas o outro vai ensinar ele a ser forte? O outro é ferramenta.
assim como o jiu-jitsu. Entendeu? Porque a gente ouve falar, porra, não, essa geração é fraca. Irmão, essa geração é a gente que está criando. Exatamente. Se essa geração é fraca, a culpa é nossa. A culpa é nossa. Entende que em algum ponto a gente também transfere a responsabilidade? Porra, cara, meu filho hoje faz natação, ele é fanático por natação. Se daqui a pouco ele quiser sair da natação, mas encontrar outro esporte, eu vou dar essa chance a ele, porque ele ainda está novo. Mas você, como pai, é um pai firme que ensina ele a ter força, que ensina ele a superar os desafios, que estimula ele a vencer, que estimula ele a ser melhor? Eu sou do amor, irmão. O resto é sério. É sério. Sou do amor. Beijo pra caramba, abraço e falo, cara, você vai ter que fazer um esporte. É assim, ó. O que você tá fazendo hoje? É natação? Você vai ter que fazer. Ontem choveu pra caralho. Porra, parecia que o mundo tava acabando. Foi pra natação. Superação. Tem que ir. Se ele desistir disso... Disciplina. Isso. Se ele desistir disso, vai ter que escolher outra coisa. Mas vai fazer. Entende que é um mix? Então, porque eu tenho medo de me tornar um narcisista e deixar vários gatilhos no moleque. Porra, eu tenho que ser forte. Eu tenho que ser forte. E nem sempre ele vai ser forte. Até porque você, a gente nem sempre é forte. Mas a gente sabe lidar com os problemas. A gente aprendeu. Ele vai aprender também comigo um pouquinho e com a vida. Entendeu? Pô, eu concordo, mas eu prefiro, de uma certa forma, direcionar para a linha de raciocínio que ele vai enfrentar na frente. Ou seja, nossa obrigação é direcionar. Antecipar certos problemas que vão acontecer. Por exemplo, na adolescência. Meus filhos, né, tem 10 e 12 anos. O meu tem 4. O teu tem 4? 4. Ah, tá pequenininho. É isso. Mas é isso, já tá entrando na linha. Entende que muitas vezes a gente vai querer que é tendência nossa. Porra, eu quero que o espelho reflita o que eu fui. O melhor, né? E aí ele não vai gostar do que eu gostei. Eu vou usar outra ferramenta. Eu não vou deixar ele abandonar. Eu concordo com isso. Não vai cair na tela do videogame para ficar o dia inteiro, mas nem... Assim, pode. Tem o PlayStation 4 lá em casa, que era meu e não jogo mais. E tá guardado lá e ele não mexe. Entenda? Até ele fazer uma certa idade não tem tela, tem desenvolvimento. O bicho corre pra caramba, faz capoeira, faz natação. É um moleque que quebrou o dente de leite, vai ter que ficar 1 ano até o dente novo nascer. Ele não tá passando a mão na cabeça, tá tentando entender o caminho que o filho quer escolher. Essa coisa. Cara, o moleque tem 4 anos, tu acha que ele tem poder de decisão? Não. É isso que eu tô falando. Quando você falou, porra, o garoto chegou em casa e falou que desistiu do jiu-jitsu, o pai passou a mão na cabeça. Às vezes não passou, às vezes deu outra direção. Tá, tudo bem, mas, entendeu? Cara, a criança, ela não tem capacidade ainda para escolher o que é melhor. Entendeu? Claro. Essa é a linha de raciocínio. Se eu deixo meus filhos hoje com 10 e 12 anos, né, e o meu menor também vai fazer 5 agora, escolherem o que eles querem fazer, eu tô cometendo um grande erro, velho. Sem dúvida. Não. Então, mesmo que seja outro esporte, se eles falarem, pai, eu quero fazer uma natação, eu me identifiquei com futebol. Beleza. Acha que é um erro deixar eles saírem? Eu acho que é um erro deixar sair. Eu agregaria. Deixar sair, entendi. Fazer entendeu? Os dois ao mesmo tempo. Vai fazer os dois. Vamos se ajeitar. Vai fazer... Bom, meus filhos vão fazer jiu-jitsu. Não tem dúvida. Sua mãe é faixa preta, seu pai é faixa preta. Não tem opção. Sim. E por que eu não segui no jiu-jitsu desde criança? Porque eu não tive alguém que fez por mim o que eu faço por eles. Entendi. Entendeu? Que é essa parte da orientação, essa parte do agregar um ambiente que, por mais que seja, em determinados momentos, duro, é um ambiente agradável. Esporte, mas eu concordo com isso. Esporte duro te ensina. Te molda. Vai moldando teu caráter. Sim. Vai te ensinando a socializar. Hoje olha o judô, cara. Pô. Entendeu? O judô já foi considerado pela Unesco o melhor esporte para a formação do indivíduo por inúmeros anos seguidos. Eu concordo pra caramba com o que você está falando. Eu só sinto medo desse lance do, porra, não, essa é a melhor opção para você e, de repente, não é. É aquele medo de ter pensado, pô, Ian, já pensou se você tivesse sido obrigado a ser competidor? E você hoje, pelo que eu estou vendo, lida muito bem com o fato de ser professor e estar passando o jiu-jitsu como ferramenta de formação de pessoas, não apenas como competição. Mas eu fui, em determinado momento, direcionado de forma impositória a competir. Entendi. O que eu não gostava, mas me fez bem.
Entendi. Você entende? Então, assim, no momento foi, porra... Terror e pânico. Terror e pânico, mas me ensinou a lidar com a adversidade. Isso. Então, imagina, cara, a vida é feita de adversidade. Fato. Tem coisas boas? Tem um monte de coisa boa. Mas a vida é feita de adversidade, cara. Se tu não tá preparado pra lidar com a adversidade, desiste, nem começa, nem vai. Nem faz. Nem entra, entendeu? Pô, ter um podcast, pô, Sim. quantas adversidades tu enfrenta Toda. pra ter um podcast? Todo dia. Todo dia, pra ter sabe, uma profissão, uma família, pra ter filho, pô, Sim. quantas adversidades tu enfrenta? Ou seja, tudo é adversidade. Tudo. Se eu não preparar um futuro adulto, assim, é claro, eu não vou perder a mão. Meus coroas de mais de 50 anos, 60 anos, eu não perco a mão com o cara. Eu li, velho, vejo se ele tá podendo render mais. E muitas vezes eu acabou, tá bom, pode ir embora. Que isso, mas tem meia hora de aula. Meu irmão, quer conversar? Vamos conversar então. Vamos bater papo. Porque acabou, chega de exercício pra tu. Já era, acabou. Tu já deu o que tu tinha que dar. Senão amanhã tu não anda, amanhã tu não se mexe. E a culpa é de quem? É minha, né? Porque Sim. eu que te forcei. Então, assim, e aí que tá o quê? Aquilo que a gente falou, fora e agora. Empatia. E o seu estúdio com, você falou, 8 ou 10 alunos, te permite fazer isso. Uma academia com 100 alunos, você não vai fazer isso nunca. Impossível. Você não vai nem conhecer a individualidade de cada um. Nunca. Então, tu vai conhecer de 2 ou 3, 5, 10. É. Que são os caras mais chegados, que são os melhores. Os piores, o fim da fila, tu não vai nem saber. Tu não vai nem saber que como ele é que parou de funciona. treinar, por que ele parou de treinar, tua empresa nunca vai melhorar, tu nunca vai se tornar uma referência. Entendi. Pode até ser a bandeira, a referência, mas você, como professor, pode ser a referência para aqueles que são os melhores, mas nunca para aqueles que nunca quiseram ser os melhores, não tiveram habilidade, não nasceram com essa inteligência de Gardner lá. Então, assim, tá tudo dentro de uma linha de raciocínio que se concatena, sacou? No final das contas, é uma coisa. Só que tá tudo em micro pedaços. E por que a filosofia ela é fundamental nessa linha de raciocínio? Porque a filosofia ela pega os fragmentos e traça uma narrativa. Uma coisa é eu pegar e te ensinar jiu-jitsu, como eu fazia. Eu te ensino fragmentos. Outra coisa é eu te ensinar jiu-jitsu como eu te ensino hoje. Eu ensino uma narrativa. Ou seja, eu tenho 12 meses programados. Tenho 12 meses programados com aulas semanais programadas dentro da linha de raciocínio. O cara que falta uma semana, ele perde uma semana importantíssima para que ele possa alcançar o objetivo de aprender jiu-jitsu naquele ano, dentro do que foi determinado naquele ano. Agora, o cara que entrou em junho, vai entrar alguém em junho, certo que vai. Sim. Alguém novo, zerado, que nunca fez jiu-jitsu. Cara, esse cara não vai entender tudo que está para trás, porque ele não assistiu a essas aulas. Tu tem uma emenda você tem um cronograma, de fato, anual. Tem, pô, uma metodologia determina que você tem que ter. Igual escola mesmo. É. Pô, irado. Tem 12 meses programados e tem cada semana programado também. Animal. Entendeu? O cara que entrar no meio do ano, ele vai estar pegando o meio do ano letivo de jiu-jitsu, Bering. Só que o que eu fiz? O que eu entendi? No ano passado, deu certo, mas tiveram muitos pontos a serem corrigidos, assim. E aí eu entendi, e em setembro do ano passado eu programei o ano que a gente está vivendo. Já programei, pô, que eu saquei, eu falei, cara, puta, entendi o que tá faltando. E já programei o ano de 2022 inteiro. Não é difícil, né? Quer dizer, pra quem não entende a metodologia é difícil. Pra mim é aquilo, né? O óbvio precisa ser dito, né? Perfeito. É óbvio pra mim. É óbvio pra você. Porque eu já quebrei a cabeça e já me dei mal nas situações. Mas eu entendi que o cara precisa que tudo esteja interligado de uma certa forma. Então, o cara que vai entrar em junho, ele vai estar aprendendo, por exemplo, montada. Vai ser o mês da montada. Então, ele vai aprender. Só que aí que tá. Tudo que a gente vai ver na montada, a gente vai trazer referências do que a gente viu em janeiro, fevereiro, março, abril, junho, julho. Né? Por aí. Sim. Talvez tenha faltado um mês. Tá tranquilo. Foi março que ficou aí. Março que ficou. Então, o cara vai pegar tudo aquilo em referências, sacou? Ele não vai desenvolver aquela técnica com a mesma profundidade que os outros desenvolveram. Mas, cara, tudo bem. No ano seguinte, Sim. ele vai pegar. Quanto tempo o cara pega a faixa preta? Um cara que começa na branca contigo, assim, hoje, seguindo essa metodologia. Cara, isso é bom, vamos lá. O melhor dos mundos, o melhor dos cenários. Sim. Entre 6 e 7 anos.
Tá? Sim. O cara consegue ali aprender jiu-jitsu e amadurecer dentro dessa linha de raciocínio para pegar uma faixa preta. Um adulto. É. Sim. Assim, meu irmão, assina embaixo que esse cara é faixa preta. Tá. E não é faixa preta de competição. É uma faixa preta que vai multiplicar o conhecimento do jiu-jitsu da maneira, meu irmão, diamante. Filé mignon. Entendi. Filé mignon. Jiu-jitsu pra vida. E técnicas, filé mignon, assim, detalhado. Só que eu não formei ainda um cara da branca preta, então por isso que eu não sei te dizer exatamente, mas eu acredito, pela metodologia, que entre do 6º pro 7º, esse cara provavelmente já tá pronto. O que acontece é que eu lido com as faixas do adulto de determinada maneira. O cara é faixa branca, então para mim ele é um neném recém-nascido. Sem querer ser pejorativo nem nada disso. Sim. Mas assim, comparando com a vida. Faixa branca, neném recém-nascido. Ou seja, tá chegando naquele mundo. Só né? Força bruta. É, a única coisa que ele sabe... Ele não sabe nem falar ainda o idioma que tá ali. Né? Para ele pegar a faixa azul, ele tem que virar criança. Criança já sabe falar. Criança já sabe chegar nos lugares, já tem educação, já começa a entender alguns sentidos da vida. Ou seja, ele já sabe o que ele está fazendo no tatame, ele já sabe falar jiu-jitsu, ele já sabe fazer muitas técnicas de jiu-jitsu. Então ele pode pegar a faixa azul, ele já está pronto dentro desse cenário para ser indicado para a faixa azul fazer o exame. Na faixa roxa, ele já está entrando naquela fase ali da adolescência. Então, além de entender o que é a vida, de certa forma, óbvio, dentro do aspecto adolescente, né? Não estou falando entender a vida como a gente entende, Sim. mas dentro do aspecto adolescente. Ele passou por várias mudanças hormonais, né? Ele começa a entender que o corpo dele está crescendo, ele começa a entender, o jogo dele está crescendo, corpo, jogo. Então, o corpo, conhecimento, né? Está entendendo que o jogo dele está crescendo, o corpo dele está crescendo, ele começa a ter outros desejos, né? Ele começa a se atrair por outras pessoas, começa a entender que ele precisa, de repente, daqui a pouco, começar a pensar na vida profissional, no futuro profissional dele. Então, ou seja, ele já começa a entender o que é, ele já começa a ter a consciência de que existe a faixa marrom. Até lá ele só sabia que aquilo ali era uma cor de faixa que ele ia pegar algum dia na vida. Agora ele começa a entender o cenário de um faixa marrom, que é o cara que foi para a faculdade, é o adulto, né? O cara tá ali 18 para cima, 18 ou mais. Então, o cara, ele começa a entrar numa linha de raciocínio onde ele entende que ele já escolheu a profissão, agora ele começa a pensar o quê? Cara, eu tenho que formar família, tenho que ser pai de família, não sei o quê, tenho que pagar boleto, né? Ele começa a ter uma responsabilidade muito maior dentro do tatame, na vida, no caso, dentro do tatame, no caso. Pô, faixa marrom, velho, é referência. É o faixa preta que não se formou. É o faixa marrom. Só falta ajustar alguns detalhes, algumas linhas de raciocínio e entender. Cara, porra, me formei, agora eu sou pai de família, agora eu tenho minha casa, agora eu tenho minhas coisas, agora eu tenho minha estrutura, tenho que educar meus filhos. Ou seja, o cara já é faixa preta, velho. O cara, para ser pai, o cara tem que ser faixa preta. Por isso que quando eu recebo um cara que tem é mais velho do que eu... Qual a sua idade? Só pra gente. Eu tô com 34. O cara mais velho do que eu, para mim, eu já recebo ele como um faixa preta da vida. Perfeito. Entende? Porque, porra, velho, o cara... Meu irmão, a quantidade de experiência que esse cara já adquiriu de vida... Porra, torna ele um faixa preta. Ele só não é faixa preta do tatame. Então ele precisa passar por essa jornada. Ou seja, esse cara é mais faixa... Na real, esse cara é mais faixa preta ainda, porque ele está iniciando do zero. Ele tem que se despir no início ali de vaidade, orgulho, o ego, um monte de coisa que ele... Desaprendeu uma série de coisas para poder aprender, né? Aprender a se mexer no chão, coisa que ele talvez nem deite, nem sente. Só uma curiosidade, normalmente tu tem o hábito de sentar no chão, deitar no chão? Tem. Tu tem esse hábito? Tem. Porra, isso é uma coisa incomum. Não, carioca vive na praia, porra, aqui em Niterói tem praia até morrer, tu já chega, senta na areia, em casa tu senta no quintal, então é normal. Mas isso é uma coisa incomum no cenário humano. O cara adulto, ele não senta mais no chão, ele senta no sofá, ele senta na cadeira, ele deita na cama, ele senta no carro, sabe? Ele não senta no chão. Então ele já perdeu isso aí, cara. Ou seja, eu preciso reeducar o cara. Sem dúvida. Outra coisa, um cara desse que estava até ontem trabalhando, aí foi no médico, o médico falou, cara, você está sedentário, você vai ter que fazer algum esporte. O cara foi procurar um esporte, mas ele não imaginava
ter que ser subjugado por inúmeras pessoas que ele nem sequer conhecia até ontem. Você imagina, o cara grande, forte, que nunca treinou nada, chega no jiu-jitsu, quarentão, só fez musculação até hoje, e o magrinho finaliza ele 10 vezes, ele volta para casa com a cabeça latejando. Porque esse cara vai falar, caralho, meu irmão, o que aconteceu aqui? Eu sou maior, sou mais forte, sou mais velho, não estou entendendo por que um cara 20 quilos mais leve do que eu, mais novo, magrinho, me deu um nó e me fez desistir, né? Dar os 3 tapinhas 10 vezes no único treino. Isso é bacana pra caramba de ver a pessoa ter que lidar com isso, entendeu? Isso é lidar com ego, isso é lidar com hierarquia, porque ali dentro do tatame, esse cara sabe mais do que ele. E se ele quiser evoluir, ele vai ter que baixar a cabeça e perguntar ao cara que finalizou ele como foi que ele fez isso. Eu acho essa parte da história, eu acho alucinante. Só tem uma coisa a agregar, isso depende do tempo. O cara, ele não pode... Isso não pode ser na primeira aula dele. Sim, sim. Nem na segunda, sim. Nem na terceira. E talvez nem no primeiro mês. No primeiro mês pode ter aluno seu que nem vai rolar? Com certeza. É mesmo. Primeiro vai pegar os fundamentos. Ele vai entender o que ele está fazendo ali dentro. Senão eu estou botando um caminhão desgovernado para andar numa pirambeira. Sabe o que vai acontecer? Esse cara... Pode ser que não, mas a probabilidade... Teoricamente. Vamos minimizar a taxa de risco. Vai se frustrar. Taxa de risco. Se frustrar e desiste. Faz sentido. Eu perco aluno. Perder aluno para mim é ruim. Ian, professor, é horrível. Eu não tenho um vínculo emocional que me tire da minha linha de objetividade, tá? Eu não me abalo, mas é ruim. Eu sofro, sacou? Não me tira da minha linha de... Eu continuo, dia a dia, vida que segue, irmão. Aprendi a lidar com isso. Mas eu sofro, claro. Perder aluno é como perder uma pessoa da tua família. Mesmo que o cara tenha uma semana de treino. Esse cara entrou na minha família. Por que ele saiu? Sim. Foi incapacidade minha? Porra. Né? Foi incompetência minha? Se você tiver com seu protagonismo afiado, tu vai falar, foi por minha culpa. Foi por minha responsabilidade que eu não consegui reter esse cara. Então, e hoje você vê professor de jiu-jitsu preocupado em reter aluno? Você vê isso? Só os que precisam ganhar dinheiro. Entendi. Né? O cara não tem um salário. Perfeito. O cara não ganha porcentagem. É tudo em cima do que ele tiver de aluno ali. É óbvio. Esse cara assim, se preocupa em reter. Esse cara se preocupa em reter, porque quanto mais aluno, maior o rendimento financeiro do teu bolso. Sim. No meu caso, da minha empresa. Ou seja, é um cenário ainda acima, porque a empresa tem, cara, algo que tem mais responsabilidades ainda. Né? Eu tenho que ter uma empresa de contabilidade cuidando das paradas. Eu tenho que emitir nota fiscal. Eu tenho que cuidar de salário. Eu tenho que cuidar de certos impostos. Ainda bem que eu tenho a minha esposa. Porque se eu tivesse que cuidar de tudo isso, eu tava... Então, você não tem um curso de formação de professores de jiu-jitsu? Nem nada parecido? Tem vários. Eu faço? Você. Cara, ao desenvolver esse método do Finalize 3 vezes mais, eu concluí um objetivo que eu tinha traçado em 2019, que era criar uma metodologia. E eu comecei a perceber que isso é uma deficiência, ou seja, um problema que os professores de jiu-jitsu enfrentam hoje em dia, a grande maioria, que é não ter uma metodologia. Ao conseguir conquistar esse objetivo e ter os resultados que eu estou tendo hoje com os meus alunos e conseguir crescer uma empresa do zero, que eu criei do zero ali, com uma metodologia do zero, e retenção de aluno altíssima, conversão de aluno, que também é uma outra coisa que a gente vai falar empresarialmente, porque o cara vem fazer uma aula experimental. Esse cara converteu, ou seja, você converteu o cliente? Não. Qual é a tua taxa de conversão de cliente? Então, por exemplo, esse mês vieram 3 alunos fazer aula experimental, por enquanto. Os 3 converteram. Então, assim... 100%. 100%. Mas por quê? Cara, e aí tem toda uma jornada, todo um caminho. Não é uma parada que cai do céu, não é uma parada que é... não, eu acho que foi por isso. Não, tem toda uma estratégia. O que eu ensino pro cara criar o jogo? Ele planeja. Ele planeja a estratégia, testa, executa, analisa, seleciona. E ele vai criando dentro do que é melhor do cenário dele.
Cara, eu entendi que para você ter uma empresa, para você ter o teu espaço, para você ser um professor reconhecido, é um cenário muito similar, velho. É muito parecido. Então, qual é a minha próxima linha editorial no meu Instagram, Facebook e YouTube? É trabalhar ajudando professores de jiu-jitsu a se tornarem reconhecidos. E, cara, independente da bandeira. Isso aí. Porque o problema é o cara que... Vamos usar um exemplo aqui, não tem o menor problema. Aliança. Porra, grande equipe. Quartel-General. Renomada. Atos, renomada. Gracie Barra, Gracie Humaitá, Gracie Reserva, Gracie não sei o quê. Tudo, cara. Os caras têm bandeira que é, assim, um negócio fantástico. Agora, e o Bering também, óbvio, né? Não citei, mas porque é óbvio, mas o óbvio precisa ser dito, né? Isso aí. Mas assim, e o cara que saiu? E o faixa preta que saiu, quis tocar a tua própria carreira, quis tocar a tua própria vida com independência? Que saiu de uma Atos, de uma Bering, de uma Gracie Barra, ou seja lá de onde for. Ou até nem foi formado numa academia renomada, mas resolveu ir tocar a tua própria vida. E esse cara que não tem uma bandeira, como é que ele vai ter aluno? Como é que ele vai ser reconhecido? Porque a academia de jiu-jitsu ensina a lutar. Não ensina ele a fazer negócio. Não ensina, irmão. É igual a faculdade. O cara que tá te dando aula nunca fez porra nenhuma do que ele tá tentando te ensinar ali. Na maioria das vezes. Provavelmente. Você tem toda a razão. Muito provavelmente o cara nunca fez. Eu não tinha saco pra faculdade, irmão. Você ia conversar com um professor da aula de administração 1. O cara ia dar aula de liderança. E tu perguntava, tu liderou quantos? Não importa. Foco na aula. Você falava, caralho. Sempre fui questionador. Aí tu pergunta, porra, mas na sua empresa ou no seu trabalho, você tem quantos subordinados? Então, assim, você fala, porra, bicho. Não existe hoje uma prova ser passada com papel e caneta se tu não vai meter a mão nisso pra nada. Tem que ser no Excel, irmão, com uma HP, seja lá o que for. Mas, enfim, não vou... É isso aí, essa é a linha. Ou seja, se eu não sei provar, se eu não provo por A mais B que eu tenho aquele resultado, quem sou eu para ensinar aquilo para você? Ensinar? E não necessariamente você ser um bom lutador. O material humano brasileiro é tão bom que vários bons competidores fizeram ótimas escolas. Você vê caras que saíram daqui, foram lá para fora e, porra, meu irmão, estão arrebentando. Se tu perguntar para esses caras o que eles precisaram estudar fora do jiu-jitsu, com certeza eles vão ter respostas. Então, vão ter respostas, já tive com alguns aqui, e o que eles aprenderam foi na vida, na dor. Porra, o Jucão, para mim, foi uma aula de... O cara começou treinando no Carson, de repente o cara se viu competidor, bom competidor, com uma galera casca grossa, e depois, numa terceira fase da vida dele, se viu treinador. E treinador de atletas de MMA. E na estrada, ele entendeu que o melhor para ele, indivíduo, hoje ele já percebe isso, é sair do lutador profissional e partir para o cara que quer aprender jiu-jitsu. Ele falou isso aqui no podcast. Hoje eu quero, e tem as razões dele, que uma delas é que você tem que se dedicar muito para um atleta quando ele é atleta profissional, abrindo mão de uma série de outros atletas que você tem à sua disposição, para que daqui a pouco uma proposta profissional para esse atleta seja melhor do que a que você tem e ele te abandone e você não tenha tido espaço para dar atenção àquela outra gama de 100 alunos não profissionais. Eu fui claro para você? Porra, é exatamente por isso que eu não trabalho com competição. Com competição. Então, mesmo sem uma metodologia previamente ensinada, a gente tem inúmeros exemplos de pessoas aqui do Brasil que foram andar com as próprias pernas e se deram muito bem. Você tem o Rafael Cordeiro, que saiu da Shootbox e fundou a Kings lá nos Estados Unidos e está arrebentando. Um fato também é que tudo isso se deu, na maioria dos exemplos que eu estou dando, fora daqui. Porque para o gringo era novidade, o gringo tem um poder financeiro muito melhor do que do brasileiro, então as coisas casaram, entendeu? Acabou dando certo porque uniu o talento que o brasileiro levou para lá, a demanda lá desse talento era muito grande e os recursos lá são muito mais disponíveis do que aqui. Exatamente. Mas para um cara que sai de uma academia hoje, um faixa preta de jiu-jitsu no Brasil e quer fundar sua própria academia no Brasil, pode ser que ele passe um aperto para entender como funciona uma academia como empresa, como negócio dele, não, né, cara? Pode ser não, cara. Vai ser, né? Passei um maior aperto. Cara, eu tô há 3 anos.
quebrando a cabeça pra hoje estar começando a colher fruto. Foi rápido pra caramba. Foi rápido pra caramba. 3 anos foi. Por quê? Porque eu fui buscar recurso. Não só sobre metodologia. Eu fui aprender sobre marketing digital. Sim. Eu fui aprender sobre como lidar melhor com o ser humano. Eu fui aprender sobre oratória. Eu fui aprender sobre gravação de vídeo. Eu fui aprender sobre como fazer arte. Eu fui aprender design. Esse monte de coisa. Cara, fui aprender. Gestão, comunicação e marketing. Comunicação e marketing. Cara, o que um professor precisa? O professor precisa de comunicação. O que um empresário empreendedor precisa? Ele precisa aprender como é que funciona a gestão de uma empresa. Sim. E das pessoas daquela empresa. No caso, minha empresa hoje tem 2 pessoas trabalhando, eu e minha mulher. Mas vai crescer. E quando crescer, eu vou ter que aprender na dor como é que eu contrato alguém? E a gestão daqueles alunos também. E aí, isso aí é coisa de ser humano. Então, isso aí é mais fácil pra mim, né? Pô, já dou aula há bastante tempo. Pra você. Pra mim. Não é pra todos, entendeu? Não é pra todos. Então, com isso, o que eu fiz? Eu falei, cara, dá pra funcionar, dá pra eu ajudar o mercado. Porque o meu propósito, outro dia um aluno perguntou, pô, mas o que tu quer ganhar com isso? Como se, tu quer ganhar dinheiro com isso? É claro que eu quero ganhar dinheiro com isso. Mas assim, meu propósito não é o dinheiro em si. Saca? O meu propósito é fazer você também ganhar dinheiro. Porque uma coisa que a gente, muitas vezes, por ser egoísta, e a gente é egoísta, eu sou egoísta pra caralho, um monte de coisa na minha vida. Natural. Mas uma coisa que eu tento, através da empatia, não ser egoísta quando o negócio... Por exemplo, isso eu aprendi muito na parte empresarial, né, velho? Se eu faço com que o meu concorrente seja mais especializado, ele tá atrás da minha rua. Cara, eu tenho ali atrás da minha rua, eu tenho o Veraldo Penco. Porra, velho, Veraldo é... lenda. Cara, ele tá atrás de mim ali, velho. Do outro lado ali tem a Aliança, que eu não sei com quem dá aula, mas tem uma Aliança. Do outro lado, um pouquinho mais distante, sei lá, 3 quarteirões pra lá. Ali do outro lado tem a Jeftim. E, um pouco mais distante tem várias outras. Então, assim, cara, tinha a Tim Nogueira, um pouco mais atrás, depois da pracinha lá. Ou seja, velho, é uma concorrência. Caralho, academia pra caramba. Pô, velho, em sei lá, 3 quarteirões, sabe? Em 5 quilômetros. Foi igual a CrossFit em 2016. Cada esquina tinha uma academia. Bro. E só academia boa. Não tem academia ruim. Agora, e não falando do Everaldo ou de nenhuma dos outros caras ali, mas assim, dando um exemplo empresarial. Se eu faço a minha concorrência melhorar o seu atendimento, eu não tô perdendo aluno, cliente. Eu tô ganhando. Como assim? Como assim? A pergunta é essa. Porque se eu faço o mercado melhorar, se eu faço com que as pessoas saiam das suas academias falando bem do jiu-jitsu... Entendi. Você quer melhorar a percepção do jiu-jitsu para as pessoas em geral. Eu melhoro a percepção na sociedade. Entendi. Faz sentido. Meu irmão, caraca, se a galera se unir e entender isso, e ao invés de botar o cara, fazer aposta pra ver se o cara vai ficar ou não, fazer com que o cara saia dali gostando mais da parada, e ele fale com o filho, e ainda que ele não goste daquele ambiente ali, ele procure algum no redor, e esse cara fique numa outra academia, ao invés de eu pensar no egoísmo do meu bolso. Quantos caras já vieram fazer aula experimental comigo e eu falei, cara, vai ali no Everaldo. Lá os caras vão atender melhor o teu propósito. Eu não vou te atender. O cara queria ser competidor. Perfeito. Porra. Agora, se esse sentido de menos egoísmo e mais percepção do cenário de mercado melhorasse para o profissional do jiu-jitsu, velho, a gente teria um outro cenário. Eu acredito. A gente teria muita gente ganhando muito dinheiro sem ter que trabalhar muito. Sem ter que trabalhar muito? Explica melhor isso. Quantas aulas eu dou por semana hoje? Eu tenho 4 aulas de noite e eu tenho 3 aulas de manhã. Às 11 horas da manhã. Eu tenho 3 aulas seguidas a 3 alunos? 3 aulas. Horários de aula. Ah, tá bom. 11 a 12, 12 a 1 a 2, digamos assim? Não. Hipoteticamente, não precisa ser horário. Não, são 4 horas. 4 horas à noite entendi. De aula e 3 horas de manhã. São 7 horas trabalhadas semanais. Eu tenho mais 2 horários para criança. Então são 9 horários semanais. Eu trabalho 9 horas por semana. Tá? Semi-particular, coletivo. Tá? Que eu tenho lá, o small group, pequeno grupo. Entendi. Caramba. Entendeu? Então, por dia, o estúdio abre 2 vezes por dia?
Sexta-feira não abre. Caramba, entendi. Eu consigo cobrar uma mensalidade de aproximadamente R$300. Por cada aluno. Ainda tem as aulas particulares, que ocupam outros horários do meu dia, mas não é bom para mim. Eu só faço porque é o meu propósito. Mas financeiramente não é bom para mim. Ah, mas o cara paga quase o dobro de um aluno. Sim, mas a turma coletiva abraça 8. Aquela 1 hora do meu dia que eu tô atendendo um cara pagando o dobro de um aluno, eu podia estar botando uma outra aula coletiva que eu botasse 8 caras ali dentro e me pagassem 8 vezes mais. Ou seja, vamos fazer cálculo, tá? Agora saindo do emocional, professor-aluno, e entrando no empresário. Comercial. Financeiro. A empresa precisa de... Senão não vive, não existe, esquece. Como é que eu vou pagar tudo? Isso não tem aí. como, velho. Então, e outra, né? Se eu tenho uma empresa, eu tenho que pagar muita coisa. Muita coisa. A gente é... Porra, Ian, caraca, o cara paga R$300, velho. Esse... Eu não vejo nem, sei lá... Sua margem que você está calculando aí? 20%. Entendi. Tá? Eu não vejo nem 20%. Os 80% sai direto para pagar coisa. Entendi. Ou seja, se eu botar muito aluno, beleza. Eu continuo trabalhando pouco e faturando mais. Você entende? Então, assim, essa linha de raciocínio, ela é... Pô, velho. É um sonho. Não é? É um sonho. Sim. E é real. Não é um sonho fictício, é um sonho real. Se eu consigo fazer isso, quantos mais conseguem, velho? Então eu parei e falei, cara, vamos organizar um programa onde a gente consiga formar novas pessoas que queiram fazer a mesma coisa para que elas consigam se desenvolver. E consigam fazer com que o mercado melhore e consigam fazer com que suas famílias sejam melhor atendidas pelo financeiro que ele está ganhando. E que ele consiga ainda participar da vida e da criação dos seus próprios filhos. Isso é importante. Tem aula de defesa pessoal também na sua metodologia de ensino? Óbvio. Só que não é... Aí que tá, né? É um negócio interessante. Como eu divido em 12 módulos, cada mês é um módulo, dentre esses 12 meses, existem meses onde existe é determinado que seja a defesa pessoal ali. Só que quando eu vou chegando perto desse mês, eu começo a fazer aquecimento com a galera, já preparando o corpo e a mente desse aluno, mesmo sem ele se dar conta, para ele entrar numa situação de defesa pessoal. Preparando ele para tomar uma tapa no meio da lata, tipo isso. Não necessariamente isso. Mas assim, preparando o corpo, a mobilidade de quadril dele, preparando... Entendi. Porque ele vai precisar entrar em queda. Para entrar em queda, se o cara for durango, ele não vai conseguir entrar em queda. Ele precisa saber cair. Para saber cair, ele precisa aprender a cair. Então eu já vou preparando o corpo dele no aquecimento para algo que ele nem está se ligando. Ele nem tem aluno sabe. de quantos anos lá, o mais velho? O mais velho está com 60. Legal pra caraca. 60 anos é um aluno, uma nova aquisição. Entrou agora, tá fazendo aula particular. Bacana, cara. Porque é o que o cara quer. É o que o cara quer. Ele não quer fazer aula coletiva e sair na porrada. Mas ele não sabe que fazer aula coletiva, ele não vai sair na porrada. Mas quem ensinou isso pra ele? O velho modo de ensinar. Velho não. O hoje, o atual. As pessoas não evoluíram. Entendi. É atual. Na minha cabeça é o velho você tem modo razão. de ensinar. Na tua linha de raciocínio você tem isso, razão. Mas... Porque eu tô tendo esse papo contigo e tive há pouco tempo com o Murilo. Então, na minha cabeça, eu entendi. já mudou. Mas você tá me deixando não claro mudou. que não mudou. Não mudou. Entendi. Não mudou, velho. Não mudou. Entendi. Muita gente confunde metodologia com didática ainda. É diferente. É perfeito. Ótima colocação. Muita gente confunde metodologia com cronograma de aula. Cara, é diferente. Metodologia é ponto A ao ponto B. E acabou. Isso é uma metodologia. Sim. Cronograma de aula na segunda-feira é X, na terça-feira é Y, na quarta-feira é Z, na quinta-feira... Cronograma de aula, agendamento, porra. Sabe? É diferente. Didática é como você ensina. E você tem, já que você tem a metodologia, você tem medição de evolução com esses seus alunos? Mês a mês, bimestralmente, semestralmente, como é que é? Consigo verificar a melhora deles através dos graus. Mas eles percebem? Porque é falado. Entendi. Entendeu? Então, o cara que ganha um grau, por exemplo, o neném recém-nascido, faixa branca. Faixa branca. Ele ganhou um grau... Ele já entendeu que ele... Ele entendeu alguma coisa. Então, e tem um exame para grau? O cara que não dava um rolamento vai dar o rolamento? Balalá. Não, tem exame para faixa.
Sim. Obrigado por ter lembrado, que eu tinha preparado toda uma narrativa para entrar na parada da graduação E de repente a conversa foi para outro lado. Normal. Quando a gente segue essa linha de raciocínio das idades e tudo mais, como é que eu faço com que o cara perceba que ele é um faixa azul? Isso. Cara, aí a gente entra num Glacier, tá? Glacier criou um triângulo de aprendizado também, onde o estágio mais avançado é o ensino. Tá? Então, não é o último porque não tem final, né? Mas o mais avançado, o cara mais... é o cara que sabe ensinar. Entendi. Então, o cara na minha escola, para ele pegar uma próxima faixa, ele prepara uma aula. Porra, que legal, cara. E ele dá uma aula. E aí tem os requisitos e tudo mais, tem o tempo, tudo é filmado, registrado. Porque eu penso o seguinte, cara, se eu tivesse todas as minhas apresentações, que com meu pai sempre foi em apresentação, né? A gente apresentava uma série de técnicas dentro de uma linha de raciocínio ali. Se eu tivesse todas gravadas, pô, isso aí pra mim seria muito legal assistir hoje. Imagina se o meu aluno, para pegar a faixa azul, ele tivesse aquilo ali gravado que ele pudesse ter como referência, para quando ele for pegar a faixa preta, ele ter essa percepção de real aprendizado. Porra, é isso. Então eu gravo e publico. Legal. Com a autorização dele. Aliás, empresa. O cara assina um contrato de que quer fazer, ele me dá autorização o direito de utilização da imagem para que eu possa usar para os meios que eu quiser. Perfeito. E aí aí entra no âmbito... Sim. Nova linha de raciocínio ali pro cara que já despertou essa curiosidade. Então, mas o aluno não tem nada a ver com isso. O aluno, ele quer saber como é que ele tá melhorando. E, cara, caraca, esqueci o nome dela, velho. Essa mulher fez uma apresentação no TED. E, cara, eu aprendi muito com essa mulher. Amy... eu não vou lembrar, velho. Também não sei quem é. Amy... Mas tá Mas ela é psicóloga. Legal. Eu acho que ela é psicóloga. E ela trouxe uma apresentação onde ela mostrou por A mais B, provou por A mais B, que a tua linguagem corporal muda, inclusive os teus hormônios. É mesmo? Loucura, velho. Porque se você entra numa sala e começa a se posicionar de uma forma altiva, a tua testosterona aumenta. É claro que tu não é igual tomar... Não é uma injeção de Durateston, mas vai dar uma... Mas sobe, a tua testosterona sobe e o cortisol... Desce. Cortisol, né? Cortisol que é o hormônio do desce. estresse. Desce. Já diferente se você entra num posicionamento... Coitado. Teu cortisol aumenta, tua testosterona baixa. Acredito pra caralho. Véi, que loucura. E aí ela provou por A mais B lá, trazendo não sei o quê. E aí o discurso final dela foi assim, cara... E por isso, papai, eu acredito que você precisa trabalhar o finja até que se torne. Porra. Meu irmão, aquilo ali revolucionou minha linha de narrativa para ensinar para o aluno por que ele estava pegando uma faixa, por que ele fazia tudo aquilo ali, por que a faixa servia para ele, por que o grau entrava no raciocínio. Porque, porra, um cara faixa branca para pegar a faixa azul, tu acha que ele tá confiante? Tu tem que fazer ele acreditar. Ele tem que se tornar. Por isso eu amarro uma faixa azul na cintura dele, para que ele olhe aquela faixa azul tantas vezes até que ele se torne. Eu sou melhor do que era, eu sou melhor. Todo dia que ele ia amarrar. Maneiro pra caramba, cara. Pô, né? Pô, irado. Isso aí falar isso pro cara é muito mais importante do que dar a faixa. Ó, toda vez que você vestir essa faixa e amarrar, lembre-se de que você é muito melhor do que quando você entrou aqui e botou aquela faixa branca. Isso é do caralho. Parece óbvio, mas tem que ser falado, como você repetiu aqui umas duas vezes. Precisa ser dito. O óbvio precisa ser dito, porque às vezes é óbvio pra gente. É óbvio pra gente, mas não é pro cara. Mas não é pro cara. Isso serve pra tudo, meu amigo. Não é, cara. Filosofia de vida não é, velho. Filosofia de vida é loucura, não é, cara? Porque a gente fala de uma arte marcial, um esporte, o que quer que seja, como as pessoas querem enxergar. Aí vem um jovem, tem gente que me chama de menino, de 34 anos. Né? Às vezes eu falo que tenho 28 pra dar aquela engalbelada, já que passa. E fala, pô, cara, o que esse cara aí vai falar pra mim? Cara, é só você entender a linha de raciocínio da vida. Claro, não sou um sabichão, sábio. Não, mas o cara... Você acredita em algo, cara. As coisas fazem sentido quando você entende certos aspectos da vida. E tu... Aí que tá. E tu aprende a transmitir. O que o cara precisa para ser um bom professor? Boa comunicação. Aprender... Ele tem que aprender a ensinar. Ele tem que saber ensinar. Isso. Olha o que o meu aluno faz para pegar a próxima faixa. Verdade. Ele dá uma aula. E o que eu estou formando?
bons professores. Será que ele vai querer ser? Mas a ferramenta está na mão. Porra, velho. Revolucionando o jiu-jitsu. É isso, cara. O animal. mercado do jiu-jitsu. Animal. Muito, muito, muito legal. Eu acho. Não, é um projeto para daqui a 3 anos. Mas eu tenho a mas vida é um inteira pela projeto que frente, tem velho. tudo para dar certo, meu amigo. Eu tenho a vida inteira pela frente. Exatamente. Eu acho que, porra, vai ser diferente de tudo que a gente viu. Cara, então, a Aliança, eu diria que tem uma pegada mais ou menos assim. A Aliança não, o Fábio Gurgel. O Gurgel. O Fábio Gurgel tem uma pegada que é bem empreendedora, que é Eu aprendi bem... muito com o Fábio Ele é Gurgel. foda. Eu fiz o curso dele. Então, tá vendo? Eu não sabia. Você sabe que eu não sabia porque eu nem te perguntei isso aqui. Sim, Ó. a gente nem chegou a falar sobre Nem isso. chegamos a falar sobre isso, mas o que você está fazendo conversa muito com o que ele faz. Ele, Fábio Gurgel, não digo nem a Aliança, entendeu? Ele hoje dá aula numa escola de educação corporativa, que é a G4, falando sobre liderança, falando sobre formação de pessoas, sobre a filosofia do jiu-jitsu. Cara, eu acho essa parte tão importante, às vezes se perde. Eu gosto muito da parte do esporte em si, eu gosto muito da parte do... Na verdade, eu gosto muito mais de MMA do que de jiu-jitsu. É mesmo? Só que a gente não pode esquecer que o MMA foi concebido para que o jiu-jitsu fosse mostrado, Verdade. né? Verdade. Então não dá para falar de MMA sem falar de jiu-jitsu. Eu posso falar de MMA sem falar em boxe, sem falar em wrestling. Eu não posso falar em MMA sem falar de jiu-jitsu. Verdade. Só que, às vezes, eu acho que o jiu-jitsu é subaproveitado, como você bem falou. A gente, hoje, nós ainda somos o maior celeiro de jiu-jitsu mundial. Já já, os Estados Unidos passarão a ser, até porque a maior federação hoje está lá fora, apesar de ter começado aqui. Que é a International BJJ Federation. É a maior, indiscutivelmente, está lá fora, e os gringos estão aprendendo, porque todo final de semana tem uma competição de jiu-jitsu nos Estados Unidos. Eu estou falando de jiu-jitsu esportivo. E aí o jiu-jitsu que fica aqui, muitas vezes, fica restrito ao que você bem falou, aquela academia que está ali, mas que não trabalha uma retenção. Não digo nem a retenção, cara, a gente ainda está no trabalho de expansão dos benefícios do jiu-jitsu. Por exemplo, na minha concepção, e aí é uma opinião pessoal, como toda opinião, porra, Sim. ela é pessoal, as empresas ainda perdem muito em não levar um cara que entenda jiu-jitsu e tem uma boa andragogia, capacidade de ensinar adultos. Né? Para fazer uma palestra sobre resiliência, empatia e tudo que a gente vem falando aqui desde o início da nossa resenha, numa empresa que o jiu-jitsu ensina. Porra, eu fico de bobeira, o nego leva o jogador de vôlei, leva isso, leva aquilo. Porra, leva porque o cara tá no mainstream, o cara apareceu na Globo, mas... Claro. Isso é marketing pessoal. Mas, porra, você levar um cara que tem o conhecimento de quantas transformações a ferramenta jiu-jitsu numa mão adequada pode fazer com uma pessoa, é uma puta de uma oportunidade. Eu ainda vejo as empresas dando mole, digamos assim, e não fazer com que... Porque diferente de um boxe, onde um cara de 60 anos vai treinar, vai tomar um soco na cabeça, vai dar uma concussão, e pode ser que dê uma merda tremenda, esse cara pode fazer um treino corpo a corpo de jiu-jitsu e não se machucar. Cara, eu vou te falar uma parada muito maneira. Isso eu aprendi com meu pai, tá? O GPCI, que ele até citou. Sim, citou. Cara, tem um negócio que é incrível, que eu não preciso botar a mão em ninguém. E eu posso transformar um empresário, um líder, um gerente de equipe, um líder de equipe, num cara extremamente respeitado, admirado, requisitado, sem que ele precise aprender a lutar. Como? Pausa para os comerciais. Sacanagem. Boa. Lembrando aqui que a Insider, que é a Tech Shirt, que não tem cheiro, não desbota. Vamos lá, fala aí. Muito Sacanagem, bom. tô brincando, irmão. Porra, bom demais. Cara, existe uma coisa chamada linguagem corporal, existe uma coisa chamada linguagem fisionômica e existe uma coisa chamada imposição de voz. Se você junta esses três domínios... Repete os três, desculpa, irmão. Linguagem corporal, a língua do corpo, linguagem fisionômica, a língua da face, e tom de voz. Se eu quero aparentar estar mais sério no ambiente, é muito fácil. Se eu quero aparentar estar mais relaxado, feliz, alegre,
confortável, também é. Se eu quero parecer surpreso com aquilo, também é simples. Só que o que acontece? As pessoas, elas agem, reagem, mas não dominam esse tema. Mas o que isso tem a ver com o jiu-jitsu? Tudo, cara. Por quê? Porque isso é filosofia de vida. O que eu vou ensinar para um empresário a bater nos outros, velho? O cara nunca vai precisar bater em ninguém, irmão. Ótima resposta. Perfeito. Entendi tudo. Porra, você ensina ele a se posicionar. Você está ensinando através do jiu-jitsu. Isso é a ferramenta. Então, mas às vezes eu acho que falta... Eu concordo com você em gênero, número e grau. Concordo com tudo que você falou. Me deu um soco na cabeça que... porque eu fui burro no momento e falar, cara, mas o que isso tem a ver? Mas tem tudo a ver. Sim, tem tudo. Porque na hora você vai fazer a palestra pro cara para que ele enfrente, através do que o jiu-jitsu ensina, as situações reais da vida dele, enquanto empresário, enquanto funcionário de uma empresa, de uma corporação. Sim. E fazer o link entre o jiu-jitsu, esporte, ferramenta, para essas situações, eu acho que é a parte mais... Eu acho que não é nem a parte onde você ensina para o cara a comunicar-se pelas 3 vias de maneira uníssona. Entende? Olha, a sua face tem que dizer o que o seu corpo quer mostrar e o que vai sair pela sua boca. Falar isso é muito tranquilo. Fazer o link do jiu-jitsu com isso é que são elas, entendeu? Por exemplo, se sentir confortável ao ser amassado ali, esmagado, e ainda assim saber que vai chegar a tua hora, é resiliência durante uma luta de 10 minutos de jiu-jitsu. Boa. Mas aí a gente já tá falando numa linha de raciocínio onde o cara, ele pratica jiu-jitsu. Tá? Ele é praticante. Agora, o cara não é praticante. Você tem 1 hora pra mudar a vida dele ali, pra mudar a forma que ele se comporta, mudar a forma que ele lidera o grupo dele. E aí? Vou ensinar o cara 100 quilos? Não vai. Eu nem sei como tu vai fazer. Não, eu vou ensinar o cara sobre posicionamento, sobre leitura de cenário, sobre como usar a fisionomia. Eu vou ensinar pra ele coisas que ele pode fazer sozinho em casa. Eu faço isso na aula experimental com os meus alunos. Mas é maneiro se você fizer isso e mostrar numa tela ainda como isso se associa com uma luta de jiu-jitsu, não? Porque tem link, não tem? Por isso que é bom tu ter pessoas próximas que são inteligentes, né, velho? Não, mas entendeu? Não, é sério. Porque agora tu já tá jogando... Olha as paradas. Tu já jogou um negócio que eu não tinha pensado. É porque senão você vai virar só um coach. Se você chegar lá falando isso. Sim. Você vai virar um... Sim. Não vou falar o nome aqui, mas enfim, um coach foda aí, mas você pergunta pro cara, meu irmão, o que tu fez, cara? Além de ensinar os outros a comprar o teu curso, pra fazer o que tu tá fazendo, que é vender o seu próprio curso. Caralho, eu fico... Porra! Entendeu? Sim, eu sei de que tu tá falando. Então, assim, para que tu não seja só um coach, tu vai ter que fazer um link do que você vivenciou enquanto jiu-jitsu. Aí vai entrar o 100 quilos, aí vai entrar o 100 quilos, aí vai entrar aquele campeonato em que você estava perdendo de 30-0 e esperou a hora certa de pegar uma chave de pé e levou a luta. Entende como tem inúmeros links? Porra, tem luta que você vê de jiu-jitsu que você fala, esse cara perdeu, esse cara já era, não tem mais como voltar atrás. O cara vai lá e vira. Entendeu como isso na vida, se a gente conseguir de maneira emocional transmitir para uma pessoa, faz a pessoa assimilar, cara. E faz a pessoa até virar um aluno, né, cara? Faz a pessoa até virar um aluno. Que é o que eu quero. No final das contas, o que eu quero é ter aluno. Né? Eu quero poder... Não quero dar uma palestra pro cara e fazer o cara... Eu quero dar um resultado para ele instantâneo. Para quê? É o queijo. Eu dou um pedaço do queijo. Gostou do queijo? Quer comprar? Compra todo, porra. Entendeu? Então, eu vou te dar um pedaço do queijo aqui. Mas eu gostei da tua ideia. Botar um telão, pode trazer algumas referências visuais. Ou até mesmo vir de kimono, trazer uma dupla e mostrar ali na prática como é que é. Convidar alguém porque queira participar. Quem quer tomar uns 100 quilos aqui? Quem quer tomar um estrangulamento no gogó? Vem cá. Exato. E aí, nisso aí, a gente trazia, tá vendo como isso aqui é ruim? Imagina você ter que aprender a superar, sobreviver. E, isso aí é genial. Você quer ver um exemplo? Se eu hoje fosse fazer uma palestra tentando linkar o jiu-jitsu com as adversidades, cara, nada mostra isso mais do que a luta do Anderson Silva contra o Chael Sonnen. Caraca, a gente tava falando dessa luta outro dia, cara. Meu irmão, aquilo ali é assim... Fala, porra, cara, parece um roteiro de filme. É verdade. O cara que é leigo, que nunca viu uma luta e vai ver aquilo, ele vai falar, essa porra foi combinada e tava tudo escrito. Por quê? Certeza. Aquilo ali é só o jiu-jitsu salva, irmão. Porque o Anderson não fez nada, apanhou a luta inteira. No final, o cara usou jiu-jitsu
Faltando segundos. Segundos. Triângulo na veia. Triângulo, irmão. Você fala, caralho, não pode ser. Essa porra é o final de um filme perfeito. Sim. A jornada do herói completa. Porra, a jornada do herói completa. É isso. É isso. Agora, tu imagina botar aquilo lá numa tela, dominar o que o seu corpo fala, o que sua voz mostra, o que seu rosto reflete, e mostrar para as pessoas que sim, se você tiver o jiu-jitsu como filosofia de vida, você vai esperar o momento certo e você vai triunfar, por mais que doa durante todos os rounds. Entende? Legal. Muito foda. E isso é subutilizado no mercado, Sim. na minha opinião. Verdade. Eu vi um cara que foi no Thiago Negro, ele agora tem um quadro onde ele compra startups, onde ele investe. Tipo um Shark Tank da vida. Tipo um Shark Tank da vida. O cara, BJJ Flix, foi lá. Você sabe quem é? Sim, esqueci o nome dele, cara. Enfim, ele foi lá, Eu sei quem é. levou o projeto para o Thiago, começou mostrando lá. Fizeram uma amostra de, não lembro se foi 100 quilos, foi estrangulamento, mas rolaram no chão lá, foi bem legal. Ele não conseguiu o investimento que queria, porque o Thiago explicou que o que ele tem ali é uma demanda que já é suprida pelo YouTube, então o Thiago não consegue enxergar... Futuro no negócio. Não tem futuro, mas ele não consegue enxergar onde o investimento feito... Que eu digo. Onde o investimento que ele vai fazer vai mudar, vai fazer algo além do que já tem disponível em outras plataformas que não cobram a disponibilidade do produto. O BJJ Flix é super legal, cara. É muito legal, mas é pro cara nativo do jiu-jitsu, fã hardcore. Não é pro... Entende o que eu tô falando? Jiu-jitsu ainda não saiu da galera que curte, do cara que trabalha em banco a vida inteira como eu, mas que sempre teve um contato com o jiu-jitsu. O jiu-jitsu ainda não chegou naquele cara que nunca viu jiu-jitsu e que vai passar a ver. É porque esse cara ele precisa de uma outra informação, velho. Diferente da informação casca-grossa. Não precisa de uma luta. Precisa de um entretenimento. Ou pode ser um entretenimento, ou pode ser realmente informação. Mas informação de conhecimento que para despertar interesse, que é o topo de funil. Isso. Pô, você tá brabo, hein? Cara, eu me dedico bastante tempo nessa parada. Tipo assim... Cara, mas é isso. O cara tem que ter o conteúdo de topo de funil ali. Esse cara que tu tá falando. BJJ Flix é fundo de funil, porra. É venda já. Já tá vendendo ali o entretenimento dele. Acho do caralho. Mas é aquilo. Você tem ligação com o jiu-jitsu. Trazer novos clientes de topo de funil. Eu ainda não conheço nada do jiu-jitsu que faça isso. Eu tô fazendo isso. Legal. Eu tô fazendo isso. Fiz isso muito com o Finalize 3 vezes mais. Só que não era... O Finalize 3 vezes mais não era topo de funil. Ele era meio. Meio de funil para jogar pro fundo. Né? Hoje eu vou investir também numa outra área onde eu vou começar a falar com topo de funil porque eu vou trazer novos caras que nem sabem qual é o problema de ser professor de jiu-jitsu. Nem sabem qual é o benefício também de ser professor de jiu-jitsu. Sim. E também professores de jiu-jitsu que vêm quebrando a cabeça durante anos porque querem continuar. Então eu vou meter um topo de funil aí nessa parada, eu vou jogar pro meio e vou jogar pro fundo. E vou criar um programa para essa porra. Agora, onde é que eu tô trabalhando o topo de funil ainda estrategicamente para trazer novos alunos? Meu estúdio físico. Sim. Então todos os conteúdos que eu tô fazendo são gravações de, por exemplo... e inclusive já fica de ideia aí pra galera que... Né, é um presente aí também, da Insider, para vocês. Você já é graduado, faixa preta, roxa, marrom, azul, roxa, marrom ou preta e parou de treinar e, cara, diz que não vai voltar nunca mais a treinar porque nos lugares onde você foi procurar era a galera tentando um pegar o outro e todo mundo vendo, molecada querendo vir mostrar serviço pra cima de você e, pô, só que você tem que trabalhar no dia seguinte e não adianta, eu posso falar qualquer coisa aqui que não vai te convencer a voltar a treinar, mas já que você me ouviu até aqui, espera mais um pouquinho. Aqui no meu ambiente, eu construí um ambiente que pode agregar muito no teu treinamento, onde você vai te possibilitar melhorar a tua qualidade de vida, teu condicionamento físico, melhorar a tua qualidade de jiu-jitsu, você vai poder voltar a treinar e ainda vai conseguir trabalhar no dia seguinte inteiro. Porra, isso aqui, por quê? Porque a gente tem um ambiente. E aí vai promovendo em cima da parada. Sim. Isso aí é um topo de funil pro meu bairro, não pro jiu-jitsu. Agora, você sabia que o jiu-jitsu pode melhorar o seu condicionamento físico, Esse é o ponto. te ajudar a curar
enfermidades ou patologias, depende da forma, como insônia, depressão, problemas cardiorrespiratórios, Sim, síndrome metabólica e por aí vai. síndrome do pânico, todas essas ansiedade, todas essas coisas através de um treinamento super divertido. Você sabia disso? Acredito que não, porque senão tu já praticaria jiu-jitsu. Agora, como é que funciona esse lance? O jiu-jitsu, ele é um método de ensino de lutas. Só que dependendo do lugar, e aí eu tenho que dar uma porrada nos meus concorrentes que ensinam errado. Eu não quero fazer isso. Só que dependendo do lugar que tu vai buscar, cuidado. Porque os caras vão te botar pra sair na porrada e tu vai sair pior do que tu chegou. Então por que você não faz um programa de jiu-jitsu voltado para emagrecimento? Igual tem para tudo. Tem para karatê, tem para muay thai. E Porque drill em jiu-jitsu. Emagrecimento, velho. Porra, drill é o que não falta, irmão. Mas eu não posso prometer uma coisa que não tá em mim, velho. A real é essa. Entendi. Eu não vou Não é prometer seu, emagrecimento. Não quero. Não é para você prometer, mas é que eu acho que esse é o topo de funil de tudo. E você ainda quer emagrecer? Eu posso até jogar entendeu? isso aí como um benefício. Você já viu quantas mulheres hoje fazem manopla? Muita. É coisa de louco. E tu já viu qual é a técnica que elas usam? Não, depende do professor. Aí não é a ferramenta e nem o praticante. É o professor, pô. Depende do professor. Não, desculpa. Porque... Não, cara. Entendeu o que eu tô falando? Eu acho que se é pra tu fazer um negócio, tu tem que fazer bem feito, cara. Não, mas tem muito lugar bom. Tem muito lugar bom, é tem. O que eu tô querendo trazer aqui, a reflexão é: você vai na orla, irmão, você vê aí 3, 4, 5 caras segurando manopla na grande maioria, mulheres. Elas não querem aprender a lutar apenas. Eu acho que antes de aprender a lutar, elas querem condicionamento. Transpirar, né? Elas Transpirar, querem sentir o corpo em movimento. E sentir a confiança de agora saber como aplicar um chute. Você entendeu? O corpo em movimento e confiança. Confiança. E você imagina isso com o jiu-jitsu. Dá para adaptar. Com certeza. De repente eu tô por fora, já existe, provavelmente. Não, provavelmente já tem gente fazendo isso. Só não conheço, só é pouco divulgado. Pouco divulgado. Entendeu? O jiu-jitsu é pouco divulgado nesse sentido. O jiu-jitsu é muito divulgado em cenário competitivo. E aí tá um gap que tem. Sim. E o nosso futuro, cara, vou te falar, brother. Quem tá ouvindo aí, quer ser professor de jiu-jitsu ou já é professor de jiu-jitsu, cara, o nosso futuro, vai por mim, velho. O nosso futuro não é dentro de clubes de futebol. Aliança, todas essas bandeiras são clubes de futebol. Já começou um lance, que eu não sei se tu tá ligado, que é de compra e venda de atletas. Sim, o Jucão falou aqui. O cara é convidado para ir lá para fora para dar aula, já chega lá com uma casa alugada para ele e tudo mais, ganha um salário. E isso no MMA. Não, no jiu-jitsu. No jiu-jitsu? Jiu-jitsu, pô. Então, o Dedé falou aqui também, quando veio, falou, pô, já tem faixa roxa, que dependendo do lugar, ele vai chegar lá para dar aula com um salário mensal e com uma casa para ele. Olha aí. Ou seja, tu tá ali formando atletas para serem jogadores de futebol. Sim. Comparando com o futebol. Entendi. Você tá falando do mercado, né? É mercado. Agora, e a outra? Cara, e o Mar Azul? O Mar Azul... O Mar Azul são as pessoas que não conhecem o jiu-jitsu. São as pessoas que nem sabem o benefício que o jiu-jitsu pode trazer para elas. Sim. Que são as pessoas que estão preparadas não para receber um salário e uma casa e um monte de coisa. Estão preparadas para pagar, te rasgar o dinheiro do bolso para ter qualidade de vida. Sim. Então, cara, o futuro é para quem quer trabalhar com essa área. Eu não julgo, velho. Entendam bem, cara. Não tem nenhum julgamento aqui. Tem posicionamento de mercado, irmão. Com a área de competidor que você tá Sim. É posicionamento de mercado. Eu não trabalho com competidor porque eu escolhi trabalhar com alguém que vai dar o futuro da minha empresa e da minha família. Ponto, final. E é alguém que eu realmente posso doar a minha energia para agregar na vida desse cara. Eu tenho certeza que vai mudar a vida dele, da esposa dele, ou dela e do marido dela, e de toda a família na volta, de todos os amigos, de todo mundo. Ou seja, eu tenho certeza absoluta que aquela pessoa ali, ela vai entender o que eu ensino da maneira ideal, da maneira filosófica, e vai aplicar aquilo ali no dia a dia, na vida dela. Certo. E vai melhorar a vida dela. Concordo. Não tenho potencial ou competência para formar um atleta? Tenho, porra. Só não tenho vontade. Disponibilidade. Não, vontade. Ah, entendi. Não dá, irmão. Eu preciso pagar minhas contas, velho. Eu tenho... Não posso falar essas coisas. Não, deixa eu falar. Isso aí vai lá. Deixa eu falar.
Pô, Rian, eu entendi, cara. E MMA, você curte ou nunca curtiu? Já curti, já treinei. Treinei com o Anderson, treinei Você treinou com o Jacaré. com o Anderson? E aí, como é que foi? Porra, já apanhei muito do Anderson. Mas o Anderson aliviava, cara. O Anderson era um... Mas você chegou a fazer sparring com ele, tudo ou não? Só não, treino sparring específico? de luva, não. Só treino específico. Já rolei de kimono com ele. Inclusive, um dos vídeos mais bombados aí do YouTube que eu tocava era o meu treino com ele. Que foi uma surra, assim. Eu tentando fazer alguma coisa. Foi um treino regenerativo pra ele, De kimono, que você De diz? kimono. Foi um treino Mas regenerativo. foi uma surra o quê? Surra que você Pô, cara, tomou não dá dele? pra fazer nada com ele, bicho. O tamanho do braço e da perna dele é uma coisa que a gente não tem noção quando enxerga ele na televisão. Ele fazia assim, pegava meu tornozelo, aí jogava para um lado, aí fazia assim, pegava, aí jogava a perna. Assim, impressionante, irmão. Então... Entendi. Mas não chegou a trocar nunca Porrada, não. porrada Graças com ninguém? a... Nunca? Não é a sua? Não, já troquei porrada muitas vezes. Não com Isso. o Anderson. Não, sem Anderson, Com mas... um monte de gente. Treinei Muay Thai muito tempo mesmo. Inclusive fui trabalhar no México, abri uma Black House. Eu não, né? Ah, você foi no México, bicho? Tu viu? Sabe a Black House que abriram lá no México? Não, nem sabia que Então, tinha lá. abriram a Black House no México, em Villahermosa, o nome da cidade. E aí o Joinha estava envolvido numa parada. O Joinha, por intermédio de uma aluna minha, me convidou para ir dar aula lá. Eu fui morar lá, morei 6 meses lá. Lá, eu dava aula de jiu-jitsu. Eu era o responsável, né, pelo jiu-jitsu lá. E tinham mais 2 paulistas, né, que era o Pamplona e o Vinícius Zani, que davam aula de Muay Thai. O Vini dava aula de Muay Thai e o Pamplona tocava o time de MMA. No começo eu treinei MMA com os caras lá, mas, cara, depois de um tempo parei de treinar MMA e fiquei só no jiu-jitsu, no funcional e no Muay Thai. Que era o que, porra, né, me deixava bem para poder trabalhar bem, para poder viver bem e não sentir tantas dores. Acabei até quebrando esse dedo aqui num socão que eu dei na cabeça do mexicano lá. E aí não consegui mais treinar Muay Thai e fiquei focado só no jiu-jitsu. Desde então, velho, mas, pô, fiz muito tempo lá na X-Gym, treinei com um grupo lá, da faixa roxa até quase a preta, treinei com um grupo de MMA que tinha lá, do Destaque, do Camões, que meu pai tocava também. Então, assim... Porra, meu irmão, já vivi muitas experiências, já tomei nocaute, já... Foi nocauteado? Já fui nocauteado. E aí, nem viu o que foi, né? Porra, fui nocauteado. Só descobriu depois que acordou. Meu irmão, foi engraçado que eu fui nocauteado. E aí, quando eu despertei, eu não lembrava que horas eram, eu não lembrava que dia era, eu não lembrava o que eu já tinha feito no dia. Doideira, né? Foi um negócio muito, muito louco, assim. E tinha umas mães esperando que eu ia dar aula para as crianças na sequência. E aí, eu fui chegando perto, falei... Cara, eu não me lembro. A aula das crianças já foi. Uma das mães assim me olhou, tipo, você tá bem? Quer ir pro hospital? Eu falei, não, só quero saber se já foi a aula das crianças. Eu não me lembro. Não foi, não, né? Não, ainda não. Eu falei, não, tá bom, tô bem. Tava bem. Só tava E morar no México, cara? Cara, eu acho o México sinistro. Foi uma roubada. Foi, né? Foi muito bom. Não foi roubada por questão violência. Essa então, não chegou Não cheguei a ver. Eu acho que os caras tinham alguma conexão com a máfia. Que caras? Que tocavam um negócio lá, assim. Sério? Estavam envolvidos. Eu acho. Porque os caras tinham uns carros, velho, que... Ah, meu irmão, por mais rico que tu seja, cara, ter um... Como é que é o nome daquela? Hammer? Uma Hammer blindada? Sim. Pra que tu vai ter uma Hammer blindada? É. Mas esses caras eram donos de quê? De vários negócios no México. E aí eu vi histórias também que o pai de um dos donos lá foi dono que da academia? Foi sequestrado pelos narcotraficantes. Porra, o México é tenso. É sinistro. E assim, cara, alta sociedade. Todo mundo bem trajado, bem vestido. Loucura. Foi meio tenso porque eu não sabia. Quando me ofereceu, né? O Jean falou, porra, sabe falar espanhol? Eu falei só, hola, que tal? E aí... Mas, pô, você falar inglês. Beleza, então vai falando inglês mesmo. Aí cheguei lá, ninguém falava inglês. Ninguém queria falar inglês. Todo mundo quer falar língua nativa, cara. Pô, vim aqui treinar, tô pagando pra treinar, tem que ainda falar inglês contigo? Ah, para com isso. E aí eu lembro que eu mandei, assim, uma hora, porra, uma galera fazendo aula experimental. Primeiro dia, segundo, sei lá, na primeira semana. Eu, vamos lá, todo mundo correndo. Só que correr no México não é correr no Brasil. É o quê? É Fala português, É pô. fuder.
Caralho. Todo mundo fudendo. Mentira. Real. O mexicano que tava do meu lado, que era meu assistente, olhou pra mim com a cara assim, louco. Não, correndo, o maestro dijo, correndo. É correndo, não é correndo. Correndo. Eu sabia dessa porra. Vou correr. Porra, vou dar uma... Te vou a correr, vou te dar uma bimbada. Nossa. Caralho, quando tu gritou na academia, todo mundo correndo... Meu irmão, e tinha mulher, homem, tinha maluco. Meu irmão, era o cenário perfeito pra eu falar isso. Tipo, todo mundo correndo. Eu deve ter pensado, brasileiro maluco pra caralho, porra. Esse aqui, porra, não tem nenhum cantinho mais escuro. Que caralho, vergonha, brother. É loucura. Bom, aí foram várias outras situações que eu falei merda, óbvio, né? Eu tava falando, tipo, eu falei besteira um monte de vezes, mas aí fui aprendendo. E aí hoje em dia eu falo um espanhol bem mal e porcamente, mas se compreende. Mas nunca se apaixonou por MMA, pela porradaria mesmo? Cara, nunca foi minha praia. Eu gostava de trocar boxe, eu gostava de trocar Muay Thai, mas nunca foi minha praia. Sim, não é Nunca foi minha praia. Cara, bacana você que vem de uma família do jiu-jitsu ter isso claro e falar, não é a minha praia. Ponto. A galera acha que é pra todo mundo. Não é, cara. Não é, velho. Não é mesmo. Pra mim, o MMA é o ápice da sua... Não sei nem como falar o que eu penso a respeito. Loucura. Não é loucura, É psicopatia. Não é. Com carinho, assim, não falando que quem treina MMA é psicopata. A gente que treina jiu-jitsu é meio psicopata. Lutador, pô, pensa bem, cara. E não é psicopata pro mal. Psicopata é só um psicopata. Psicopata não tem empatia por ninguém. Por isso que eu não acho que seja psicopatia. Que é um sociopata? Mesma coisa. É a mesma coisa. Só muda a nomenclatura. Então o cara é uma pessoa que gosta de bater na outra? Não, eu acho que é uma pessoa que domina a condição de medo como ninguém. Tudo bem, mas aí tu já tá falando no aspecto filosófico. Não, filosófico não. Eu tô falando de um aspecto biodisponível. Eu tô falando de você entender que o seu cérebro está a todo momento, Ian, dizendo para você assim, ó, mantenha-se seguro. Você vai abrir um negócio, você sente aquele cagaço. Tu tá falando de jogar pra vida, beleza. Mantenha-se seguro. Mas quando tu tá dentro do tatame, eu e você vamos dar um treino. Eu sou problema. maluco. Não. Eu sou doido, velho, teu tamanho, irmão. Não se compara... Eu tenho que gostar disso, velho. Então, mas não se compara com MMA, cara. Não se compara, porque ainda, além de tu me amassar, tu ainda vai estar me dando raquetada, cotovelada. Nada é igual, cara. Isso é loucura, velho. Assim, não querendo dizer que os lutadores de MMA são loucos, mas vocês são loucos, velho. Todos. Admiro pra caralho. Amo vocês, amo o esporte de vocês. Torço por todo mundo, mas é todo mundo doido, velho. É na luta, cara. Pô, tu entrevista todos os lutadores mais antigos. Tu não tem um normal, velho. Porra, cara, como não? Acho que todos são normais. Que sério, isso, cara? Tu tá, porra. Não tô romantizando, cara. É todo mundo doido, cara. Cara, veja... Eu não sou normal, velho. Não tenho um normal. Mas então, ó, pensa assim, ó. Veja a última resenha que eu tive com o Murilo Bustamante, ele falando exatamente sobre isso. Sobre o fato de entrar no ringue e colocar o corpo dele à disposição de um trabalho. Ali ele zera tudo. Medo, fome, angústia, e simplesmente vai lá e encara aquilo como se fosse um trabalho. Isso exigiu dele anos e anos de dedicação. É diferente de você ver um fenômeno da natação, Phelps. Para mim, o Phelps é o próximo nível de ser humano, fisiologicamente falando. Assustador, impressionante, né? Só que tudo que ele vai fazer ali, meu amigo... Se ele não fizer, ele só deixou de bater um recorde. Só. No MMA, não. Você pode deixar de falar. Pode ficar com a carinha torta o resto da tua vida. Sorriso. Porra, é muito... É muito violento, diferente, né? De tudo. Não tem como negar. É violento. E você vê caras assim, chegar aqui e trocar uma ideia, como o Murilo Bustamante trocou, que você fala, porra... Ou seja, tu percebe aí que o cara não é normal, velho. Mais ou menos. O cara se bota à disposição de se matar com um gigante. Pô, tinha Tom Murilo, Erickson, velho. cara. Lutou Tá com o Tom maluco, Erickson. cara. Tinha o Murilo. E você vai trocar ideia com ele sobre qualquer coisa muito ídolo. bem, cara. Não, óbvio. Você cara entendeu? Esclarecido. Você cara com entendeu? educação. Cara com Exato. disciplina. Mas isso é a luta traz pra gente, né? É porque vem todo um pacote. Não vem só, seja um lutador e se mate, aprenda a se matar ou morrer. Não, aí a gente estaria falando de animais.
Sim. Não animais racionais, a gente é racional. Sim. Até um certo ponto a gente é muito racional. E como é que você faz MMA e se mantém racional? Esse é o ponto. Eu não teria condição. Ah, não, com certeza teria. Tu tem toda uma preparação, né, cara? Mas não é pra todo mundo. Não é pra todo mundo. Entendeu, brother? Entendi. Porra, você vai entrar olhando, você viu o Durinho entrando lá, o Makhachev sentado na grade esperando o cara. Eu falei, porra, o Durinho tem que ser muito brabo. É um cara maior, mais forte, vem da categoria de cima, tão bom quanto ele, que os dois vão entrar lá pra ver qual é. É muito foda, brother. É muito foda. Nada exige mais condição de superação de uma pessoa, na minha opinião, É verdade. do que o MMA. Eu concordo contigo. Nada exige mais. Você... Não retiro nada do que eu disse, mas eu concordo. Cara, mas muito interessante. Se alguém quiser procurar a sua metodologia para entender, sem que tenha condições de ir no seu estúdio conhecer de perto, tem algum lugar que ela possa Cara, ela conferir? pode acessar @Ian, com I, I-A-N, Ian Behring, B-E-H-R-I-N-G. Meu canal do YouTube é youtube.com/Ian Behring, mesma coisa. Minha página no Facebook é Ian Behring Jiu-Jitsu. Ou bater Ian Behring no Google, que vai aparecer em todas as redes sociais, as coisas ali, as situações. Né? Na minha página do Facebook tem lá o meu contato do WhatsApp, né? Que é o contato da empresa. Mas normalmente é o celular que anda comigo, então sempre vou estar em contato ali com a pessoa. Se quiser mandar direct, essas coisas todas também eu sempre respondo, eu nunca deixo para depois. E é interessante, né? Tem que ver. Sim. Se a pessoa realmente se interessa, eu acho que vale a pena acessar, vale a pena entrar lá, seguir, mandar uma mensagem, fazer perguntas, fica à vontade. Mas se perceber que, mais ou menos, é melhor procurar alguém que realmente te sirva, né? Que sirva para o teu propósito. É o que eu gosto de falar para todo mundo, todos os meus alunos. Minha posição é clara. É igual impedimento, a posição é clara. Tá ali, velho. Se quiser, cara, se eu puder ajudar, eu vou dar o meu máximo. Eu vou dar 150% dos meus 50%. Agora, cara, é importante procurar alguém que possa servir, porque acho que a gente, quando procura um serviço, que é o que a gente presta para a sociedade, um serviço, a gente procura alguém que seja apto e competente para cumprir aquela demanda ali. Perfeito. Então, procura alguém, velho. E se alguém quiser se associar, Ian? Um cara já faixa preta, sem bandeira por enquanto, você faz isso também? Se associar, não. Não. Entendi. A gente tá... Ele queira aprender o seu método, reproduzir o seu método. Ele pode aprender o meu método e reproduzir o meu método. Inclusive, eu vou estimular ele a usar o nome que ele quiser. E como que ele vai fazer para aprender o seu método? Ele já é faixa preta. Ele entra lá no meu Instagram. Entendi. E me segue. E entra em contato comigo. No próximo lançamento que a gente tiver, ele vai se inscrever beleza. e acessar. E ele vai ter a possibilidade de fazer parte do Então você tem esse módulo para programa. ensinar. Sim. Ensinar o Online. já faixa preta. Não. O que muda do ensinar o faixa preta para o ensinar o faixa branca é a obviedade das coisas. Sim. Né? Para o faixa preta tudo já é mais óbvio. Para o faixa branca o óbvio precisa ser dito. Então o faixa preta ele precisa entender que o óbvio precisa ser dito. Por isso eu preciso reforçar que pro cara o que é óbvio. Mas você tem um online para esse cara, tem faixa online, preta. Online da branca preta. Da branca preta também tem online. Tem fora online. do seu estúdio. Fora do meu estúdio. Legal. Quando eu percebi que a gente ia entrar na pandemia, eu acelerei o processo do online. Porque eu não ia poder mais trabalhar fisicamente. Então eu acelerei o processo do online. Errei um monte de vezes até começar a acertar. Antes da pandemia eu já estava no online. Eu já estava... Você conhece o Érico Rocha? Sim, pô. Então, eu sou do Fórmula, então entendi como é que funcionava esse processo na internet. E desde lá eu já comecei a fazer. Pô, eu falei online fora do estúdio. É muito óbvio que é online fora do estúdio, né, pô? Não, porra. Inclusive não é tão óbvio. Eu faço online de dentro do estúdio. Beleza. É online, mas eu tô ali dentro do estúdio gravando. Não, sacanagem. Então, comecei a fazer essa parada e comecei a entender. E aí comecei a meter a cara. Por isso que eu entendo tanto de marketing, né, dessa questão assim, porra, é fundamental. Então a gente tem. Eu tenho hoje, eu acho que 3 cursos online. Né, e tô criando um agora e esse outro que vai ser para professores. Então, a gente vai ter aí uma... Você deixa com a gente o link pra gente botar na descrição do vídeo.
Eu ainda cara não quiser. tenho. Ainda não foi feito o lançamento. Ainda não criei a página, Tá bom. ainda não tem a página de captura, Tá. ainda não tem Tá nada. bom. Beleza. A gente tá organizando a produção de conteúdo, a linha editorial. Tá. A gente tá ajeitando a linha editorial para poder começar Tá. a fazer, disponibilizar, a fazer a distribuição, fazer toda Perfeito. aquela parte. A gente vai fazer um lançamento de semente daqui a 2 meses, mais ou menos. Show de bola. Até lá, eu posso entrar em contato contigo de novo aí. Lógico. E a gente bota ali no conversa link. sobre isso. Porra, irado, irmão. Cara, resenha de Caralho, alto o pai nível. quebrou meu braço, velho, que eu sou magro, Resenha cara. de alto nível, irmão. Obrigado, Porra, muito irmão. bom que você continue esse trabalho. Eu acho que é mais do que necessário para expandir o jiu-jitsu além do fã hardcore. Para todo mundo. Eu acho que é uma parada tão bacana de se fazer que diferente do MMA, que não é para todo mundo, o jiu-jitsu é para todo mundo, cara. Isso é o que há de mais fascinante. As pessoas têm que experimentar pelo menos uma vez. Sabe aquela coisa? Cara, você tem que experimentar pelo menos uma vezinha o jiu-jitsu. Droga, você não precisa Da maneira experimentar. correta. O jiu-jitsu da maneira correta. Senão vai sair falando mal. Isso. Antes de morrer, experimente o jiu-jitsu. Vai te fazer só bem, cara. É melhor Ainda que mais se Coca-Cola. for... Porra! 1000 vezes. Ainda mais se for da maneira correta, como você bem colocou. Da né? maneira correta é ótimo. Da maneira errada é péssimo. Por isso Fato. que a galera precisa se especializar. É isso. Ian, Obrigado, irmão. obrigado você, meu brother. Beleza, pessoal? Abraço.